Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui com ele, a frase que ele mais fala, monstruoso, rapaziada. Quem conhece sabe, Mestre Gonçalves, um dos melhores mestres que a gente tem na nossa região, se não for o melhor. Se apresente pra gente, mestre, por gentileza. E aí, Abraão? Só de boa? A satisfação tá contigo, irmão. Na vinda pra cá, eu tava lembrando quando eu te conheci, lá no passado, e aí eu revi agora na Escola de Formação de Vigilantes, né? Te ver bem, te ver saudável, te ver trabalhando, Graças a ver Deus. fazendo aquilo que você gosta, dentro, né, dos seus preceitos de civilidade, pô, cara, é maravilhoso. Me sinto honrado em estar aqui, sei que você seleciona muito bem quem você traz, e no mundo da defesa pessoal, você ter me escolhido, eu fiquei muito feliz. Vamos fazer um bate-papo interessante aí com os irmãozinhos aí. Vamos sim. Eu e o Mestre Gonçalves, se eu não me engano, a gente já se conhece em cerca de uns 15, 16 anos, quando eu era o pirralhinho ranhento, o senhor já me conhecia, né? Já tinha uns contatos aqui. Sim, logo quando eu cheguei no Paraná, né? A família da minha esposa morava perto da sua residência e a gente se conheceu ali, né, através do primo dela e assim a gente foi cultivando uma parceria. Era troncudinho, grandinho, assim. Tudo marrentinho. Aí falava, pô, esse cara aí parece filhotinho de... Eu falava, parece um filhotinho de fila brasileiro. Fila brasileira. Você olha o filhotinho do fila brasileiro, você olha o tamanho da patinha dele, você já sabe que vai crescer, vai ficar grande, né? Eu olhava assim, peitudinho, eu falava, esse moleque vai crescer. Rapaz do céu. E como é que está o andamento, Mestre Gonçalves? Por onde você anda dando aula? Como é que está a tua agenda? Então, eu estou focado agora no Clube de Tiro Pista Quente na Avenida JK. Eu tenho uma sala de defesa pessoal lá. O Eleandro, né, me fez o convite para fornecer para os associados e as pessoas de bem da sociedade que queiram aprender defesa pessoal e armamento e tiro no mesmo lugar. Então é um diferencial. Estou com as minhas aulas, né, e os meus cursos. Devo ir a Pato Branco agora, né, tenho um treinamento em Guarapuava com a equipe Falcão, então estamos trabalhando bastante. Me consumia muito tempo a segurança privada e as instruções que eu fazia. E agora já não mais. Agora eu já estou em outra vibe. Já está mais tranquilo, fazendo o que você realmente quer? Eu gosto de ensinar, sabe? Para mim, eu gosto de ensinar. E eu via na segurança privada, sou credenciado desde 2006, né? Trabalho 13 matérias. Cara. Sou aqui na nossa região, não tem outro instrutor dentro das matérias de segurança pessoal, que é o curso VIP que a gente fala, o escolta armada, o transporte de valores. Ou seja, eu sou um dos poucos no Paraná, não estou dizendo que sou o único, né, que tem as ações homologadas aí pela Polícia Federal para essas instruções. E de 2013 para cá, a grande maioria, mas defesa pessoal eu sou credenciado desde 2006. Desde 2006? Desde 2006. E como surgiu essa vontade de querer ser professor e querer ser instrutor? Como surgiu? Então, eu brinco com as pessoas mais íntimas, né? E vou falar isso aberto hoje. Eu devo o que eu sou aos covardes da minha época. Entende? Então, assim, não digo mal, acho que ninguém poderia ter sido. Eu poderia ter sido médico. Não, se você tivesse de ser médico, no meu conceito, você seria médico. Sim, só querer. Você tem, não, a vida ia te jogar para lá, tá entendendo? Então, assim, o bullying na minha época era bater, apanhar. Então, desde muito pequeno, eu apanhava dos outros. E aí eu comecei no ano de 86, dia 10 de setembro de 86. Lembra até hoje? Que isso. Vez. Eu dava golpe no instrutor da cidade, que era o Carlos Fernando Faria Marcelino, que foi meu primeiro instrutor, na época lá do Kung Fu chinês, né? Que é oriundo dos vídeos de Bruce Lee, do filme de Bruce Lee. Então eu comecei ali, nessa data. Então, dentro do aprendizado marcial, fui galgando, aprendendo, e sempre fui muito autodidata para a luta.
Meu instrutor, ele me passava final de semana, assim, por exemplo, você vai com essa técnica para casa, vai treinar, e na semana que vem você vai me apresentar esse conteúdo, que eram os catis do Kung Fu. Quando eu chegava, eu mostrava para ele os catis do Kung Fu, que ele tinha me passado, e eu mostrava para ele se dava certo o que eu tinha criado. Aham. Aí ele ficava bravo comigo, que um piá de 12, 13 anos vai estar aprendendo aí, querendo demonstrar uma técnica que ele desenvolveu. Aí você já viu Eu tô que aqui não pra deu- ensinar e o cara chega que não desenvolvendo o deu, que negócio. não deu muito certo. Entende? Então, assim, aí vim até 92 eu comecei a instruir militares. Tiro de guerra 01002 da primeira região militar. Na época, hoje já aposentado, mas um grande homem, falo com ele sempre via WhatsApp, via Facebook, encontrei no Facebook, Sebastião Parreira da Silva, foi o meu primeiro sargento de tiro de guerra, e ele abriu as portas do TG para eu ensinar os militares. E ali eu comecei as situações de baioneta, ainda aquele princípio antigo, né? Minha técnica oriunda do Kung Fu. E aí eu comecei a desenvolver, mas está faltando aqui está errado. Não existe isso, então para onde eu sigo? Então sempre buscando as situações defensivas, situações o mais realista possível, por quê? Porque eu não tinha um manual para seguir. Era assim, você vai dar aula aqui se você for bom, se você não for, acho que a minha vida inteira foi sempre assim. Sempre se superando. Sempre superando. E sempre assim, as pessoas te olham, né, assim, peraí, você vai dar aula para militar, você não é militar? Aí passei por várias instituições, né, foi a convite, tem um instrutor assim, lá em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro, que tem esse conhecimento. Não tem, mas lá naquele fim de mundo, lá naquela cidadezinha pequenininha, lá tem. E aí eu ia para as unidades prestando meu serviço. Nessas eu conheci a unidade de ação de comandos, aí conheci o batalhão de operações policiais especiais do Rio de Janeiro. E assim, fui trabalhando no meio dos militares e fui desenvolvendo. Aí, até 98, eu comecei a criar o meu sistema, que é o sistema COFOP, Combate Ofensivo Operacional. E perguntar isso Só que também. eu não tinha uma base, né? Então, como é que você vai trabalhar algo se você não tem um fundamento? Né? Essa é a primeira pergunta. E Deus, aquilo que eu te falei, ele abre a porta que ele quer abrir, do jeito que ele quer abrir, se você assim pensa e assim crê. Conheci em 99 para 2000, o mestre Rover Rosendo, Rio Grande do Sul, Lajeado. Ele tinha um sistema marcial totalmente legalizado, era a Federação Brasileira do Sistema Combate. E eu fui buscar esse gaúcho, top, cara alto nível. Tinha sido buscado pela família Gracie para poder representar os Gracies lá na época. Isso lá no ano 2000 era algo que não é igual hoje, que popular, vamos dizer assim. Não estou desmerecendo ninguém, sim, entendo. mas o nível de expansão do jiu-jitsu não era o que é hoje. Né? Tanto é que naquela época, eu conheci, não vou citar porque não é essa a ideia, mas eu conheci mestres mesmo, graduados, famílias fortes no Brasil, que chegavam, por exemplo, Foz do Iguaçu não tem jiu-jitsu. Pegava você e te treinava. E viajava. Aí ia, um exemplo, pegava um trajeto aqui, o cara é de Curitiba. Então ele ia montando bases com graduações baixas de instrutores, ou seja, não precisava ser faixa preta para dar aula, você vai ensinar daqui até aqui. Eu vou voltar e te ensino daqui para cá e você ensina assim. O negócio era expandir a técnica. Expandir a técnica. Esse que era o grande hit da coisa, sabe? Entendeu? Então, o que acontece? Tive contato com muitos caras bons, muitos caras. Um deles, Cláudio Tadeu, foi o cara de Minas Gerais, né? De Muriaé, Minas Gerais. Então, o Cláudio Tadeu foi quem eu tive um pouco mais de contato com técnica de solo, porque se você analisar o princípio lá do UFC, lá da década de 90 para cá, quem não sabia técnica de chão ficava obsoleto. Você podia ser caía, já era. Você virava uma bola. Então, não sou especialista em chão. Nós trabalhamos uma linha de chão diferenciada, que é um chão mais ofensivo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E assim, eu acho que cada arte marcial. E aí, lá de 98, né, fui para essa federação, 99, 2000. O mestre foi para minha cidade, depois eu fui para dele.
E assim a gente ficou até 2005. Ele teve aqui em 2005. Sim. Entendeu? Então, a gente teve esse contato aí de 6 anos praticamente, né? E como ele ficava no Rio Grande do Sul e eu no Rio de Janeiro, Isso era não longe, tinha hein? esse contato de internet que a gente tem hoje. Em 2005 não tinha esse contato de internet. Não tinha o WhatsApp, não tinha nada. né, as cans para os Tem celulares. SMS, eu acho que... Era horrívelzinho, né? Nossa, Era tudo muito complicado. Então, assim, hoje você fala igual eu tenho um aluno hoje na Escócia, eu falo com meus alunos na Escócia, eu falo com alunos que estão nos Estados Unidos, né? Eu falo com os meus amigos na Argentina, eu tenho irmãos na Argentina, eu trabalho com 3 grupos táticos na Argentina. Eu acho que eu conheço um deles que trabalha no hotel. O Walter Gamboa é o chefe de segurança da Rede Grande. Eu fiz, se eu não me engano, eu fiz o combate ofensivo e defensivo de Tonfa e eles também estavam fazendo, se eu não me engano. O Walter Gamboa é um cara assim, é um irmão que eu tenho ali, sabe? Tenho grandes irmãos ali. E aí, né, vim remontando essa linha de ação aí. Aí, em 2005, bati o martelo e aí começamos com o sistema COFOP. Foi em 2005, então, 2000 o COFOP começou a ganhar corpo, né? Começou a ganhar o brasão, nós temos desde 98. Que ano que você teve a ideia do COFOP? 98. 98? Em 98. Nossa! Só que eu precisava de quê, Brão? Eu precisava de um respaldo marcial. Para você começar um sistema, você tem que ser graduado em alguma coisa. Sim. Tá entendendo? Porque você pode ser um cara. Eu vejo hoje, assim, vai ministrar um curso de defesa pessoal o delegado fulano de tal. Pô, parece que só porque o cara é delegado, ele já vira ninja também, é o delegado ninja. E não é assim, é o delegado atirador, e não é assim. Até 2009, 2010, os grandes instrutores de tiro eram civis. Aí daí para cá começou cada grupo, né, tático, desenvolver ali e a força, né, trazer dentro daquele determinado grupo atiradores, instrutores e afins. E isso foi maravilhoso, né? Sim. Mas não era a hegemonia do militar ser instrutor de tiro. Tanto é que o IPSC e o NRA, que foram criados, né? Foram criados. Jeff Cooper foi dos operadores no mundo que criou o NRA e o IPSC. E ele criou para a polícia. E a polícia não era bom de NRA e IPSC. Olha aí, cara. Quem ganhava os títulos eram civis. Uhum. Então hoje tem sim, hoje tem grandes operadores de forças táticas desempenhando a função. Mas quanto à instrução, eu lembro que eu era bem piazão, eu trabalhava numa oficina mecânica, eu ganhava grana para comprar 1 quilo de alcatra. Caramba. Era o dinheiro que eu ganhava quando era criancinha. E ali eu, vi ali os... Criancinha com quantos anos você? Na época que eu comecei, 12 anos. 12 anos. E aí eu começava o quê? Observar. Eu sempre fui muito observador, Bruno. Sempre muito observador. E fui crescendo, fui desenvolvendo, fui aprendendo, né? Fui conhecendo pessoas. Eu acho que é o que eu falo com muito orgulho. O que eu sou hoje eu devo aos meus alunos. O que eu sei hoje eu devo aos meus alunos. Eu mais aprendo que ensino. Essa é a grande verdade, sabe? Uhum. É a grande verdade. Cada pessoa que passou pela minha vida, aqui em Foz, né? Tenho grandes amigos nas forças policiais aqui. É um capitão que me acompanha desde quando ele ascendeu o posto de tenente. Entendeu? Então, assim, eu conheci como comandante da última unidade de Rony que teve na cidade. Então, foi um cara que trouxe muito para mim. Subtenente Garonce, estava vendo a cerveja aqui. Garonce falava que todo guerreiro bebe, um mais, outro menos. Então, tem coisa que você vai analisando, uma frase que alguém te traz e você começa a estudar essa frase e ver de onde ela surgiu. Então, assim, Abraão, o que geralmente acontece? Geralmente se vincula a defesa pessoal a algo de competição, quando não tem nada a ver. São 2 hemisférios diferentes de um mesmo globo. Vou te explicar. Quando você treina para um campeonato, quando você é um atleta, você faz a parte física porque você precisa combater os rounds. Sim. Tem que estar bem para os rounds. Né? A defesa pessoal tem mestres que diz que é um sprint de 100 metros e não uma maratona, ou seja, você consegue resolver rápido. Mas eu nunca trouxe esse conceito para mim.
Eu sempre treinei a parte física, eu fiz agora há 49 anos. Eu faço meus 10 km tranquilinho ali, na margem de 50, 55 minutos. Sempre fiz. Tem roupas que eu usei quando eu trouxe do Rio de Janeiro para cá em 2005 e eu tenho essas roupas ainda até hoje. E eu ainda uso, ainda me cabe. Entende? Então, assim, eu sempre procurei manter... Ficar em forma Por quê? física. Porque você não sabe com quem vai se deparar. Sim. Aí, assim, quando você analisa a parte de competição, o atleta, ele prepara a mente dele para a luta e prepara a mente dele para a torcida. Só um momentinho, Gonçalo, desculpa te interromper. Vou ver só se tá aparelhando. Eu e você aqui. A gente tá sozinho, deixa eu ver se tá aparelhando certinho. Uhum. Aí, tava ficando na metade. Entendeu? Tá. Fechou. É isso aí, rapaziada. Tô sozinho aqui, então precisa ver se tá pegando, se não tá pegando, pra agilizar o negócio. Puxa, ajeita, é desse jeito que nós tá com a barca. Essa que é a visão legal do podcast, né? E a gente nunca falou sobre isso, né? A gente nunca teve essa conversa. A gente falava sobre situações, você me conheceu na condição de instrutor e muitas das vezes nunca fui o instrutor mais doce do mundo, nunca quis ser, nunca serei. Vai te falar, eu gosto desse tipo de instrutor, cara, que é realista e cobra. Entendeu? Agora, na FESPOP, quem que tava lá? Tava você, era você, pô. Era você, cara. Sim, entendeu? Quem que tava lá? É isso. Pô, tivemos um ranço lá com um cara que dizia ser um operador de uma determinada força, de uma determinada cidade, um estado do Brasil, que os seguranças estavam assim para imobilizar o cara. Imobilizei e levei para a Rotan. Aí depois um dos nossos operadores falou, pô, mestre, como é que você imobilizou um louco ali, pô? Você tem que ensinar para nós. Pô, tem que treinar, você não vai treinar. Não vai treinar, vai aprender, então, pô. assim, o que eu quero dizer com isso? Pô, não adianta eu ensinar no tatame e eu não ter vivência de rua. Não então praticar, eu não preparo a minha mente, eu não preparo a mente dos meus alunos para torcida do meu adversário. Eu preparo a mente dos meus alunos para quando ele está num cenário, ele se depara, por exemplo, com a irmã do cara que estava brigando, esfaqueou alguém e ela está ali para proteger o irmão dela. Tá entendendo? A turma do deixa disso, como a gente costuma dizer, que muitas das vezes não quer deixar o segurança ou o operador fazer o serviço dele. Cara, você tem uma rádio isso daí. Até esse final de semana aconteceu isso daí, cara. Que você, Sério? Pô, deixa a gente trabalhar. Eu não tô incomodando você, é porque assim, eu sempre falo, esse tipo de equipe, né, em certo local ali, e acontece que tem a gente da área de segurança trabalhando e tem a gente, os militares também, trabalhando. O que eu falo para quem trabalha comigo? Evite conversar muito com o pessoal que trabalha que não é da área da segurança. Porque eles confundem. Quando a gente precisa ir, eles vão confundir. A gente trabalhando, conversando com eles, vai falar, o Abraão é legal, não sei o quê. Na hora que a gente tem que agir, não vai ter o docinho, o Abraão que você conhece, que conversa, que não. Vai ter aquele Abraão que vai chegar duro, vai ter aquela menina que vai chegar duro. Aí qual que eu vejo que a pessoa, que eles pensam, não, tá fora de si. Não, calma, Abraão, calma. Não, errou. Tem um limite do certo, de falar, de se comunicar e de tirar pra fora. Quando chega no limite de tirar pra fora, as pessoas vêm, não, calma, não sei o que. Já era, velho, já era. Aconteceu com um tenente. O cara é tenente, ele sabe o que tá fazendo. Se ele teve que tirar, é porque teve que tirar. E a pessoa, não tá bem da cabeça. Cara, não é isso. O que a gente analisa é assim, quando você se depara com álcool, né? O que ele faz? Ele suprime o seu princípio de razão. Ele atua no córtex pré-frontal, te deixando desinibido. E isso daí muda de pessoa para pessoa. Até ficar funcionando somente seu sistema límbico. E principalmente a tônsila cerebelar, que é a amígdala. Sim. E aí é emoção pura. É o cara que bebe e chora, é o cara que bebe e quer brigar. Entendeu? Então, quando você analisa esse cenário, que é um cenário bem fora da mentalidade, as pessoas que ali se encontram analisam isso. E muitas das vezes tem aquele cliente da casa que ele quer o segurança de estimação. Mais ou menos assim. Tem. Aí, Abraão, toma um energéticozinho aí, pá, de boa. Uhum. Pô, a Coca-Cola, quer um refri? Aí ele vai lá e pega lá um refri. Aí você pega. Uhum. Aí quando ele está numa situação, que ele está envolvido na situação, que você chega e ele fala assim, pô, mas eu não te dou um refri, pô, você não lembra de mim? Não pode abrir brecha. Você está entendendo? Então assim, e muitas vezes dentro da sala de instrução, o instrutor tem que ser um pouco mais enérgico.
ele tem que trazer para o aluno um pouco mais da realidade. Tanto é que, a nível de Paraná hoje, grandes eventos, na prática, eu só conheço um outro instrutor que ministra do mesmo nível que eu, em Curitiba. Na nossa região não tem um instrutor de grandes eventos, não somente com as matérias para ministrar, mas com conhecimento em loco disso, sabe? Eu sempre que posso, agora não vou ter mais essas oportunidades, né? Até não é o que eu estou buscando para o momento, né? Eu estou numa vibe diferente. Sim. Mas eu sempre procurei estar nos eventos, sempre procurei estar entendendo o contexto para eu poder aplicar isso na sala de aula, entendeu? Show. Então é diferente você falar, ó, você revista assim, e aí você, pô, lá na prática você revista assim. Aí eu me deparei com alguém, portador de arma, de determinada força, esse cara está arrogante, está ignorante, dentro da lei, o que diz? O que eu posso? Né? Então eu sempre procurei ter a prática para eu poder trazer uma realidade. Então, quando a gente analisa esse contexto operacional, é sempre entender os meios. E as pessoas que estão naquele local, muitas das vezes não entendem. Aí atrapalha o serviço do operador. É isso. Atrapalha Antes da gente entrar no foco principal, que é a defesa pessoal feminina, o senhor já escutou falar do Scooby Bebidas? Vou falar do nosso patrocinador. Então, né? Já estamos aí já batendo então. 22 minutos. Não, Então vamos falar sobre o nosso patrocinador. Já escutou falar em algum lugar? Eu já ouvi, sim. Já ouvi. Eu tenho amigos aí, que inclusive, que são clientes. E é importante, assim, essa parceria, né? A parceria. Eu acho que você faz um trabalho magnífico. E as lojas de bebida, como a Scooby, ela faz o trabalho dela também. Então, bastante. Não é verdade? Então, quando se une esse tipo de atividade, esse tipo de ação, passa a ser não somente uma transação profissional ou comercial, mas é algo de amizade, né? Sim. E, pô, parabéns aí pela iniciativa tua, né? E também da Scooby Bebidas em estar te apoiando aí, Sim, porque, porra, você é merecedor, merecedor, irmão. Obrigado. Então, rapaziada, aqui vai o convite para quem já conhece, para quem não conhece. Chega lá no Scooby Bebidas Scooby e fala com o Fabiano, ele que fornece aqui nossa mistelzinha, fornece nosso suquinho, daqui a pouco eu vou tomar suquinho Vale, coisa querida, rapaziada. Os negocinhos aqui que eu mais falo, mais cômodo que falo, na verdade, né? O endereço é lá na Avenida Paraná 6272 e ó, tá com a promoção. Pô, eu esqueci o nome da bebida agora, cara. Aí lascou. Não é Corona. Da Sol Mexicana. Da Sol Mexicana. Apenas R$5. 6 long neckzinha. O senhor gosta? Ah, é top. Coisa querida. É aquilo que eu disse. A caixinha R$30, rapaziada. Todo guerreiro bebe. Uns mais, outros menos. Rapaziada. Né? Você é de qual faixa? Média? Não, do que deve beber no limite ou aquele lá que... Tô no limite, vou beber mais um pouquinho pra mim ficar relaxado. Eu ouvi uma frase há muito tempo e essa frase, ela sempre mexeu muito comigo. Cheguei numa casa com um amigo, era uma festa de família, e aí alguém me ofereceu uma bebida, eu tomei e tal. Aí alguém chegou e ofereceu outra. Aí ele falou assim, quando você porta uma arma, você deve beber pouco. Sim, com certeza. Mas quando você é uma arma, você deve evitar beber. É. Então é mais ou menos assim, eu só bebo quando eu estou feliz, bro. Uhum. Uma vez o meu filho, Vinícius, 12 anos hoje, né? E ele... Peguei uma cerveja, estava fazendo comida, adoro tomar minha cervejinha quando eu estou cozinhando. Principalmente no horário de almoço, uma cerveja... Você nem vê o tempo passar. Claro, aí você tá ali, faz a comida, frita uma carninha, come um pedacinho, enquanto a comida fica pronta, né? Mas sempre assim. Aí ele perguntou para mim se era bom. Eu disse para ele que não, o sabor não é bom. Tecnicamente falando, a cerveja não é doce, né? Ela não é azedinha, ela tem um paladar que o homem gosta, a mulher gosta, o adulto gosta, né? E aí ele perguntou, então por que bebe? Eu bebo porque eu tô feliz. E aí, conversando com um amigo meu, cara muito top de Cascavel, Luiz Birk, para mim, um dos papas da psicologia, o nível hard, foi presidente do Conselho de Psicologia de Cascavel, e ele fala, cara, foi a melhor resposta que você deu pro teu filho. Porque se você bebe quando está triste, nós temos muito mais momentos de tristeza na nossa vida do que de alegria. Com certeza. Então, eu brinco com ele, se ele beber, se ele crescer, se for um homem e beber como eu bebo, ele vai estar tranquilo.
né? Eu acho assim, que acho que tudo aquilo que você faz, que ele vai danificar sua consciência, a gente não deve aprofundar muito. Entendeu? Pode beber, beleza, eu não vou dirigir, então você bebe, descansa, alguém dirige o carro para você. Né? Como a gente falava lá no Rio de Janeiro, você pode beber, mas não bebe o juízo. Perfeita frase. Você não pode beber o juízo. Exato. Quando você bebeu o juízo, rapaz, aí você se quebra. já era. Mas massa, Scooby aí, parabéns aí, a atitude aí, pô. Tamo junto, Scooby. Tá te apoiando Que aí. permaneça sempre com a gente aí por muitos e muitos anos aí. Então, mestre, a gente colocou que o assunto seria principal, assunto sobre a defesa pessoal feminina. Isso. Então vamos nos aprofundar, já faz uns 20 minutos que a gente já colocou um pouquinho no geral do que o senhor fala, né, do que o senhor faz, né? Se a gente fosse falar, né, resumir, pouco trazer, tempo. O tempo é pouco. É pouco tempo. Por que eu insisti, né? Você queria muitas vezes trazer outro assunto e eu te dei esse como assunto. Não, o senhor vai vir aí pode ter certeza. O assunto vai ser pouco até para falar sobre o universo feminino aqui. Realmente. Então, quando a gente raciocina esse mês é um mês importante para a mulher. Em 2018, uma advogada de Guarapuava teve uma briga lá com seu cônjuge. Estou falando que as imagens mostram, não estou colocando e nem tirando nada. Uhum. E aí, de repente, ela caiu do prédio. E a história é aí. Ela morreu, Tatiana, é o nome dela. E aí a Câmara, né, de Deputados do Estado e mais entidades ali, né, que buscam, né, essas datas e desenvolveu uma visão, né. Então, pegou aí o dia 22 do mês de julho como o dia D contra a agressão à mulher e ao feminicídio. E geralmente eu trabalho com mulheres, mas geralmente a gente pega ali a Semana da Mulher. Eu já treinei praticamente todas as mulheres que trabalhavam no Duty Free, que não são poucas. Sim. Já treinei a maioria das que trabalham no Gran Hotel e Gran Cassino. Aqui em Foz, efetivo feminino da OAB. Eu trabalhei, meu primeiro efetivo feminino, Abrão, foram modelos da Vectra Models, lá em 98. Foram modelos? Caraca, mano. Então, havia uma seletiva para Milão e uma seletiva para Paris. E na época, o dono dessa Vectra Models me pediu para que eu treinasse as meninas para que elas não chegassem com cara de turista nesses países onde elas iriam. Sim. Então ali eu comecei a trabalhar com mulher. Entender que se você falar com a aluna que ela tem que cortar a unha, ela para de treinar, mas não corta a unha. Então nós desenvolvemos formas de você engajar um soco forte e não precisar mexer na tua unha. A preocupação é lesão, né? Vai fazer um movimento, pega no olho, pega, né, na boca, machuca, arranha e tal, mas não por conta do soco. A gente adaptou isso. Aí tinha um inconveniente, né? De arranhar, o que a gente fazia? Esmalte. Pegava ali a fita, né? Colocava em cima do esmalte, o esparadrapo, mas aí quando você arrancava o esmalte. Sim. Ô, mestre, vai ter que me pagar a manicure. Então, assim, acostumado a trabalhar com mulher, eu gosto. Eu acho, assim, que a mulher ela é muito mais analítica que nós, dada a grande maioria, né, que tem uma constituição física menor. Sim. Então, a mulher ela é muito mais preventiva. Tanto é que nos nossos cursos, nas nossas instruções, a gente pega bastante tempo com a teoria. Então não tem prática? Tem muita prática. Mas a prática requer prática. O exercício ele requer prática. A teoria requer atenção. Você entendeu, você faz. Né? E assim, então a gente, no dia 22, vamos estar fazendo aí pegar uma tarde, né? Vamos pegar das dia 22? Dia 22 de agora. julho, agora, Então explica para a pessoa o que vai ter dia 22 agora. Tá. Lembrando que essa data surgiu pela morte daquela mulher que o senhor estava falando agora há pouco, né? Como que é o nome dela? Tatiane Spintzner, se não me falha a memória. Essa data virou universal ou não, a Brasil? Estado do Paraná. Estado do Paraná. É uma data, Eles criaram, Abraão, uma série de situações. Tem um X vermelho
mulher agredida. Então, na própria lei Maria da Penha tinha isso, né? O X vermelho na mão, do não contra a violência e tal. É uma preocupação gigantesca da sociedade, porque a mulher ela não é agredida somente a que tem uma vida mais simples, mas mulheres sofisticadas, da elite, da sociedade brasileira, têm o seu cônjuge ou passam por situações de agressão. E se calam, na maioria das vezes, por ser elite. É isso mesmo. Eu acho. Aí vive aquela vida de perrengue ali. E quando a agressão, ela já é totalmente destrutiva. Antes da lei Maria da Penha, a mulher era agredida. Depois ela passou a ser morta. É esse o grande problema. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque é muito mais fácil eu falar a minha versão e não ter a versão da vítima do que uma vítima ferida que vai lá e vai relatar o que realmente aconteceu. Exato. Qual é a data que vai sair esse curso e os horários que tem? Então, nós vamos fazer sem fim lucrativo a princípio. Eu estou aparelhando com o Pista Quente para ver se a gente consegue, ainda não é certo essa parte, do tiro. Né? E não vai dar para a gente atender um grupo muito grande por conta do nosso espaço. Nós não temos um espaço tão grande. Mas a ideia é o quê? É das 18h30 até as 21h30. Então ali nós vamos falar sobre a defesa pessoal, nós vamos ter um contato. É mais aquele princípio de conscientizar a mulher que ela tem como se defender. Ela tem como se proteger física, mental e moralmente de um agressor. Quando a gente raciocina agressão contra a mulher, ela não se dá somente, Abraão, com aquela ideia ali do bater, segurar, empurrar. Às vezes, a agressão psicológica, ela é muito maior. Sim. Entendeu? Aquela agressão, vamos dizer assim, que tira a mulher do que ela tem de potencial de fazer. Você não vai fazer isso porque você não leva jeito, você não consegue fazer. Desencoraja, né? Tá Já vai desencorajando. então, assim, mas é uma forma não somente o desencorajar, mas o diminuir. Sim. Entende? E a mulher, cara, tudo que ela toca vira ouro. A mulher, tudo que ela tem, ela faz melhor que a gente. Sim. Quando você analisa a mentalidade feminina, eu tenho uma filha com 4 anos, Abraão. Cara, o bichinho já nasce sinistro, cara. Já nasce sinistro. Cara, assim, o nível de perspicácia, negociação, detalhe, a verbalização é monstra. Então, menos 4 anos. Eu sempre quis uma filha, Abraão. Sempre quis uma filha. Justamente para quê? Para mostrar que a mulher, ela pode aprender a se defender, ela pode ter um corpo forte, sem que seja algo, vamos dizer assim, com conotação sexual, você está entendendo? Eu acho que a vida da gente, nós fazemos escolhas. Você escolhe. Tem coisas que não, tem coisas que você nasce para fazer. Você não escolhe a tua família, você não escolhe teus amigos, você não escolhe. Né? Agora, quando você analisa esse conceito, né, da mulher na sociedade, a mulher hoje ela assume o que ela quiser fazer. Com certeza. Mas o empoderamento feminino, Abraão, depois desse tempo trabalhando com mulheres, eu vejo que não é ela ser uma advogada, porque ela é agredida e morta. Tivemos o caso de uma juíza aí na região norte também, que veio, morreu dentro do carro, suicidou, ninguém sabe qual é a situação. Uma juíza. Então, para mim, o verdadeiro empoderamento da mulher é quando ela é autossuficiente em defesa. E não somente com arma de fogo, porque se a pessoa ela só é forte com arma de fogo, e o dia que ela não está armada, ela é como se fosse um caracol sem a concha. Exato. Entendeu? Então eu penso assim, que a mulher ela tem tudo para poder, já faz, né, no caso aí, um grande diferencial na sociedade, mas também a parte da autodefesa, da autoproteção. E a gente escolheu essa data do 22, porque já é uma data, não vou dizer comemorativa, mas é uma data que já foi pré-estabelecida para que a sociedade em geral trabalhe isso. Sim. E às vezes eu ficava muito amarrado com outras atividades e acabava deixando passar batido, só pegando ali a Semana da Mulher mesmo aí para poder estar trabalhando. E agora vamos ter mais uma data no nosso calendário de instrução. Coisa boa, coisa boa. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente falar.
pegando no foco das mulheres. Eu queria saber, já começar fazendo algumas perguntas, né? As mulheres, elas que procuram o sistema COFOP mais para aprender a se defender ou já sofreram algum tipo de agressão e está precisando urgentemente? Como é que funciona? Quais são as situações que o senhor já se deparou trabalhando com as mulheres desse tempo? Então, eu tenho os dois tipos de aluno, Bruno. Os dois tipos de aluno. Tem a mulher que quer aprender antes de uma agressão, e já trabalhei com mulheres agredidas, queimadas, torturadas, mulheres que não morreu porque não era a hora. Já trabalhei com mulheres com síndrome de pânico, que não saía mais para exercer a função dela na sociedade, com trauma, por causa do trauma. Então, já trabalhei com mulheres que havia acontecido situação de violência sexual com utilização de arma de fogo, e essa pessoa veio a ser uma operadora da lei, da justiça, e tinha trauma de arma. E aí, como você faz essa pessoa entender que aquele caso é passado, ela não sabia se defender? Então, você tem um princípio o quê? De criar uma ação de insensibilidade, ou tirar aquela sensibilidade com relação àquele tipo de material. E aí tem método, tem treino, tem visão de ação, né? Enfim, mas eu já trabalhei com os dois tipos. Hoje, a maioria das alunas que treinam comigo, praticamente todas que treinam comigo, não passaram por agressão. Elas treinam, princípio... Para isso não acontecer futuramente. Eu treino alunas que passaram no concurso da Polícia Militar, então estão buscando aí uma forma de defesa para quando estiver utilizando a farda ou fora dela, mas na condição de operadora. Então, show. Essa parte aí, muitas alunas de concurso aí, das forças policiais me buscam, de bombeiro me buscam, para poder treinar, não somente para agressão feminina, mas para melhorar a visão operacional dela como mulher e dentro da guarnição em si, a postura dela dentro da guarnição. Vou explicar melhor. Beleza. Desembarcou lá 2 policiais, um masculino e um feminino. O masculino dá o comando, inicia a verbalização, mas todo o apoio de segurança, quem dá, é a PFEM, é a policial. Então, se essa policial não sabe o que faz, é claro, ela vai ter o período de escola, mas se ela sabe operar bem uma algema, se ela sabe operar bem o corpo, tecnicamente falando, ela consegue que esse amigo, esse companheiro de trabalho, olhe para ela e vê como um igual. Não assim, pô, cara, hoje eu tô com a Florzinha, meu Deus do céu, se der um BO, tô lascada, a Florzinha não sabe para que lado fica a mão esquerda e a direita. Então, a ideia é essa, é formar a mulher operacional, dentro desse contexto aí. Mas, respondendo à pergunta, já trabalhei com os dois casos. Trabalhei com alunos assim de eu pedir para Deus, assim, como é que eu vou trabalhar com essa pessoa e como eu vou fazer com que ela volte ao normal, né? Sim. Sobre o treinamento, a gente sabe que o senhor já falou agora que vem várias mulheres te procurar. O treinamento, tanto para as militares femininas, tanto para as mulheres civis, são iguais ou tem muita diferença do treinamento para cada uma? Pensa assim, a mulher operacional, a policial, vamos pegar dentro dessa forma, ela tem 2 necessidades. Tem a necessidade dela fardada, com a arma na cintura, porte ostensivo, e tem ela no dia a dia, muitas das vezes com a arma na bolsa, porque a roupa não permite, ou a arma na cintura. São 2 situações totalmente distintas. Quando você fala da policial no dia a dia, não tem diferença das ações da mulher empresária, da mulher, vamos dizer assim, profissional liberal, né, da uma outra área de concurso da sociedade. Perfeito. E você já chegou a algumas situações que você vê na rua alguma mulher sendo agredida ou não? Então, a última vez que eu vi, eu estava levando uma equipe, saindo aqui da Escola de Formação de Vigilante na Avenida Brasil, e um casal começaram a discutir. Eu estava com uns 30 alunos, mais ou menos, que a gente ia para a Praça da Paz, para poder fazer ali grandes eventos ali? Grandes eventos em loco. Sim. Cara, eu parei e fiquei olhando. Falei,
cara, se ele botar a mão nela, eu vou atravessar ele de um lado no outro. Cara, eu não consigo ver, Abraão. Tem situações que ela mexe muito comigo, sabe? Sim. A agressão física contra a mulher, ela me dói, entendeu? Eu já vi casos no passado, assim, de pessoas próximas a mim, que eu não consigo ver. Se eu não posso fazer nada, eu vou embora. Se eu não posso me envolver, eu vou embora. Trabalho com equipes de segurança, aí, grandes mestres aí me contratam para treinar as equipes deles, e daí eu vou para auxiliar, observar o trabalho. Sim. E aí eu vejo as situações de briga e ele fala assim, mestre, ó, se a mulher estiver batendo, pode deixar. É perfeito. Essa é a ideia, sabe? Sim. Ela tá batendo, deixa ela bater. Deixa bater. Entendeu? Então, assim, já vi alguns casos assim que eu não pude intervir. Na época eu não tinha condição técnica, não tinha condição física para intervir. Né? Porque é diferente, por exemplo, quando você se depara com uma mulher agredida por alguém comum. Agora, quando você vê uma mulher sendo agredida por alguém que é para estar protegendo a sociedade, é mais difícil. Mais complicado. O COFOP, né? Em situações, vamos ver assim, umas situações, vamos colocar dentro do ônibus, né? Aquela passada de mão no sistema de luta, de defesa pessoal feminina. Você ensina ela a se defender ou a evitar esse tipo de situação? São duas situações diferentes. Você analisa, por exemplo, quando eu me deparo com... Não tô dizendo que a mulher ela é obrigada a deixar de fazer o que ela faz, ou vestir como veste, por conta dos marginais, não estou falando vagabundo, bandido, estou falando que vive à margem da lei. Sim. Se eu mexo com uma mulher, se eu toco uma mulher que não é minha, que eu não tenho intimidade para tocar, é porque eu não vivo dentro da legalidade. Então eu vivo à margem da lei. Para a pessoa que vive à margem da lei, ela não pensa como a gente. Se eu estiver olhando para uma mulher e ela me olhar com um cara feio, eu vou ficar rubro e com vergonha. O elemento que vive à margem da lei, não. Ele falou, pô, você está com essa roupa aí, não quer que a gente te olhe, por quê? Como se ela devia... Então eu penso assim, a mulher ela pode ir onde ela quiser, ela pode vestir a roupa que ela quiser. Eu estou falando dentro do que eu ouvi do meu mestre lá quando eu tinha 13 anos de idade. Sim. Estava indo para o carnaval, mano. E ele correndo. Tá indo para onde? Estou indo para o carnaval. Pô, muito bom. É um excelente lugar para você usar o que você está aprendendo. Eu voltei para casa. Então é mais ou menos assim, se eu vou num local onde alguém pode furtar minha correntinha, eu não vou com essa correntinha. Já evita aí. Tá entendendo? Agora, tem um detalhe que isso aí é prevenção. O elemento do crime, o elemento, seja ele qual for, ele trabalha com um triângulo, que é a atratividade, oportunidade e vulnerabilidade. Então, quando ele analisa atrativo, vulnerável e oportuno, ele cria um triângulo de uma vítima perfeita. Se esse cara ele é um psicótico, um maluco, um débil mental, sexual, ele vai achar que aquela mulher está com aquela roupa assim, porque ele não pode tocar nela. Então, o atrativo, se eu posso quebrar, eu não faço, eu não deixo, porque eu não vou fechar os outros dois. Eu nunca posso deixar esse triângulo se fechar. Seja para a segurança de uma multinacional ou a minha segurança no dia a dia. O elemento ele pode olhar, é atrativo, mas não é oportuno ou não é vulnerável. Então a parte mental da defesa. Se eu estou no ônibus, se a mulher está no ônibus e alguém encostou nela, não tem como ela prever que alguém vai tocar no corpo dela. Mas aí entra o quê? A reação após esse toque. Sim. Eu lembro, eu estava ministrando uma instrução em Cascavel, 2016, e uma psicóloga levantou a mão no auditório e perguntou assim, como é que eu faço para não ser agredido? Aí eu falei para ela assim, olha, existe a diferença do delinquente para um presidente da república, para um governador, para um presidente da associação de moradores. Ela, qual a diferença? Essas pessoas que eu disse, você escolhe. Você escolheu, você votou no cara e ele está lá. O vagabundo escolhe você. O delinquente escolhe você. O segredo é você não ser escolhido.
Então, aí ela falou, tá, mas entendi, agora, por que que quando a mulher fala não, o cara ainda insiste? Falei, depende do que vem depois do não. Se ela fala, o que você está fazendo com essa mão aí, ô idiota? O que eu quero, não te encostei. Então é o seguinte, pô, vai encostar lá em mim não, pô. Pronto. Não gostou, o cara vai, e mais pessoas dentro do coletivo vão observar aquilo ali, tá entendendo? Agora, se o cara encosta... Já acende uma chama de atenção ali. Claro, se o cara encosta, aí ela finge que não viu, dá um passinho pra frente. O cara vai continuar. Aí o cara vai continuar. Então o não é sempre não. Não me toca. Isso pode ser pro namorado, pro marido, para quem quer que seja. Sim. Quem quer que seja. O corpo da mulher é inviolável, a menos que ela deixe. Ninguém toca o corpo dela, a menos que ela permita. O que a gente analisa nas aulas de defesa pessoal é assim, existem as ações de território. Então, quando você analisa, eu estou aí a 5 metros, 6 metros, a gente chama de distância ou território público. As pessoas vão. Quando você diminui isso para 3 metros, eu tenho o nosso território como se fosse social, alguém mais perto, igual a gente está. Sim. Aí, está mais perto de mim, pessoal, e na distância dos meus braços, íntimo. Então eu tenho que entender que quando alguém avança nesse território, quando ele chega perto de mim, ele só vai me tocar se eu permitir. Aí entra o quê? Pô, primeira coisa é a mentalidade feminina. A mulher, quando ela quer fazer uma cara de nojo, ela faz uma cara de nojo pior do que a cara de raiva. Com Essa certeza. Cara de nojo aí o homem não aguenta. Uhum. Essa cara de asco, sabe? Sim. Ela não precisa falar nada. Ela olha com aquela cara de nojo, assim, o camarada se toca como se tivesse tomado um tapão na cara. Exato. Então, muitas das vezes... Esse tipo de situação eu vejo muito nas baladas. A partir do momento que ela olha aquele cara de desprezo, o cara já se toca, fica mais acanhado. É complicado. A gente tá falando sobre a defesa pessoal na parte urbana, dá pra se dizer, da mulher, né? Em situações de rua e também de boate. A mulher ela tá em evidência hoje, né, mano? Sim. Ela tá em evidência. As casas noturnas, né? A balada, a vida social feminina, a moda. Então, muitas das vezes, é aquele princípio, né? Tem um princípio, Subgaronce, mais uma vez, ele falava que o jovem gosta de ver e ser visto. Uhum. Então, você gosta de ver e ser visto. Vai ser visto. Tá entendendo? Então, assim, porra, eu vou num local onde as pessoas me veem. Imagina que uma moça chega toda produzida lá, foi salão à tarde, cabeleireiro, unhas, maquiagem, perfume e tal. Aí ela chega numa festa que não chegou ninguém. Ela não fica para as pessoas chegarem. Que não tem para quem ela se mostrar. Isso, volta. Por isso que geralmente aquele princípio do atraso feminino, né? Uhum. Do chegar sempre depois que todo mundo está esperando. Né? Mas tipo, cheguei. Aí todo mundo olha, né? Essa é a ideia. Uhum. Mas assim, eu acho que se todo mundo respeitasse os limites sociais, os limites pessoais, os limites íntimos, não precisava defesa pessoal ou arma de fogo. Entendeu? Mas eu penso assim que até isso acontecer, a gente ainda vai ter que evoluir muito como ser humano. Demais. Né? Então a mulher ela está em evidência. A mulher ela sai 5h30 da manhã, você pode olhar qualquer coletivo que passa cedinho, que você vai ver que tem 1, 2, 3, 4 mulheres ali, já esse horário, né? E volta para casa 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Sim. Então ficou muito mais fácil de você encontrar mulheres fora de casa. Até bem pouco tempo a mulher era doméstica, ela cuidava da casa, né? O marido saía, trabalhava e ela fazia ali todo o resto, que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Com certeza não. Todo o resto brincadeira, é muito serviço doméstico. Eu peguei uma pesquisa do João que ele diz assim, ó, a cada 1 hora, cerca de 500 mulheres no Brasil são agredidas. 177 mil são espancadas. E 75% dessas mulheres que são agredidas e espancadas são parceiros ou conhecidas delas. É um absurdo isso daí. Claro, esse é o grande detalhe. O G1 é uma fonte interessante de informação. Tem muitas pesquisas, Perseu Abramo, o IBGE, né, que traz sempre atualizado essas ações, essas informações. É muito interessante. E quando você analisa assim, agora, com o período aí que a gente ficou do lockdown, cara,
quantidade de agressão contra a mulher foi monstra. Monstra. No lockdown. Ficou Porque o muito marido e a complicado, cara. mulher dentro de casa não saía, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a maior parte da agressão, ela acontece com os seus cônjuges, namorado, aí tem os familiares, né? Mas é mais quando você raciocina essa parte aí do namorado, marido, os amados e afim. Quando você analisa, Abraão, a mulher, ela hoje a mulher é diferente da mulher de 40 anos atrás. A mentalidade mudou, o jeito dela pensar é outro. E o homem não consegue acompanhar. Muitos homens não conseguem acompanhar que a mulher possa ganhar mais grana que ele. Tá entendendo? Sim. Muitas vezes, pô, eu que sou o provedor da casa, isso é um choque gigantesco. Então ele não sabe assimilar isso. Assimilar uma mulher bonita, uma mulher cobiçada, uma mulher que todo mundo olha. Tem cara que... Eu já vi em baladas, assim, casal, o cara querendo agredir a menina porque ela era bonita. Falei, pô, troca, irmãozinho. Não se garante, irmão. Arruma uma outra pessoa, fora. né? Arruma outra pessoa. Então, quando você analisa esse cenário, se você tem uma pessoa que ela chama muita atenção por um determinado atributo, e você, pô, evita isso então, se você não consegue sustentar. Sim. Porque você vai ter estresse. Com certeza, não tenha dúvida. Pode falar. Eu brinco que tem mulher que ela vai te dar um problema, por exemplo, por 50 anos. Vai. Então, gata que é. 50 anos eu tenho que quebrar o pescoço dos outros na rua. Em questões de agressões em casa, agressão caseira, tem um nome. Que são determinadas agressões de alcova, o crime de alcova, que são crimes envolvendo o casal na residência. Os crimes de alcova, as agressões de alcova, elas são as mais trash contra a mulher. Já pega lá o próprio caso da Maria da Penha. Né? Então, quando você analisa esse princípio, a agressão no lar, quando o elemento ali do mal, ele mata essa mulher, ele tem a versão dele. Aconteceu um caso bem recente, o cara morava com uma menina, 23 anos, a menina cursando a faculdade de Direito no Rio de Janeiro, e aí a menina sumiu. A câmera viu ela entrando em casa, mas não viu sair. Aquele dos predinhos? Não, que ele fez um buraco e ele enterrou ela e concretou. Não lembro. Tem uns 60 dias, mais ou menos, aí no Rio de Janeiro. Um mês. É uma menina 2 nova, meses. assim. Aí, assim, aí o que a gente pensa, pô? Defesa pessoal. Sabia se defender? Um caso que me chamou muita atenção no passado foi aquele da Márcia Nakashima, uma japonesa em São Paulo. O cara levou, matou alguém que, acho que na época era ligado à área da segurança pública. E assim, você analisa esses cenários assim e vê que havia situações defensivas. Só que se você, por exemplo, se você pega ali uma lâmina, por exemplo, e você dá para uma mulher. Ó, se o cara, você põe no bolso, se alguém te atacar, você abre ele assim e corta assim, fura assim, aqui você tem mais força. Beleza, ela consegue usar contra você, ela consegue usar contra mim, mas raras usam contra o marido, o pai dos filhos, o namorado que ela ama. A pessoa que ela escolheu para protegê-la é o seu pior agressor. Essa é a grande verdade. Eu não tenho problema nenhum em ensinar uma mulher a se defender de um vagabundo, um delinquente, de um estuprador, de alguém que vive à margem da sociedade. A minha maior dificuldade é treinar uma mulher para se defender do cônjuge. Imagina. É esse que é o grande. Imagina. Eu penso assim, as mulheres que moram com o marido e é agredida, ou ela pode procurar a luta para se defender em última ocasião. Porque ela não quer se separar ou ter o pai separado dos filhos, e ela pensa, pô, eu tenho que saber me defender para mim talvez apanhar menos. É quase isso. É, mais ou menos assim. Uma coisa que a gente aprende, e com o tempo eu aprendi, que todo agressor ele é um covarde. Com certeza. Ele não quer trocar pancada com ninguém. Uhum. Ele não quer trocar pancada nem com a mulher dele. Uhum. Se ela tá batendo, se ele tá batendo e ela tá apanhando, tá de boa para ele. Mas no momento que ela começa a se defender, eu não vou citar porque a coisa é grande. Eu trabalhei com uma mulher aqui no passado, em 2010. E uma jovem senhora, assim, muito bonita, usava ali um silicone. E ela morava com uma pessoa, alto escalão, numa grande empresa da nossa região. E esse cara, quando ele estava louco,
ele ameaçava arrancar o silicone dela com uma faca. Que isso? E ela apanhava, ele batia, dá essa roupa não, rasgava a roupa dela e tal, num nível de insegurança gigantesco. Ela treinava comigo privada, ninguém sabia. Ninguém sabia. E foi uma das primeiras alunas que eu tive e eu tive que pensar como treiná-la. E assim, fui ensinando, de utensílio de cozinha, panela, frigideira, diabeira toda, porque ela tinha trauma de faca. Isso eu ia te perguntar também, para a mulher que mora em casa, ela tem que saber se defender com aquilo que ela tem à disposição. A gente chama de meios de fortuna, armas de oportunidade. E aí tá. E enquanto ele agredia, no caso essa mulher, ela não reacionava, ela não criava uma reação. Aí um dia ele partiu pro filho, que era filho dela. Aí ela, quando ele acordou com o pessoal da polícia em volta dele, com a mão amarrada para trás, com um pano de prato. Ela pagou ele com uma frigideira dessa grande de fritura doméstica. Então, depois desse caso, eles viveram não mais na mesma casa, mas era uma outra casa que o quintal tinha. Sim. Né? E aí eles foram rompendo, mas nunca mais ele tentou agredi-la. Aí ela falou, bater em mim é uma coisa, bater no meu filho não. Uma mulher que sabe se defender, ela chega a inibir o ataque a ela, quantos por cento você tem uma noção, sabe? Sim. Ó, vamos analisar assim, ó. Quando você analisa o agressor, seja ele qual for, vamos pegar você. Se, por exemplo, se nós nos depararmos com uma situação de violência, por exemplo, ali agredir uma cônjuge nossa, a minha eu não teria coragem de fazer. Ela é muito brava. Ela é muito brava. Vai vendo. E não foi eu que ensinou ela a defesa pessoal. Quem ensinou foi um aluno meu, o professor Lucas. Comecei a treiná-la e vi que ele era ranço ali e tal. Aí o meu aluno a treinou. Perfeito. Então, assim, ela é extremamente técnica. Quando um homem agride uma mulher, estou falando que eu já vi esse relato em balada, né? O cara ir para cima da menina e a menina apanhar. E outras que trocavam pancada, ela conseguia se defender um percentual aí de 25% a 30%. Isso sem falar dela estar com um equalizador. Por exemplo, vamos raciocinar uma faca. Se você colocar uma menina de 60 quilos e um cara de 90, se ele pegar na mão para matar, ele mata ela com a mão. Ele consegue matar. Sim. Então a chance de defesa dela, vamos colocar que ela tem 5% para não dar 0. Se ela tiver munida de uma faca, ela consegue aumentar a capacidade dela de defesa em 30%. Ela somente com uma faca, cortando do jeito leigo. Se ela tem uma fonte de informação e ela sabe utilizar, se ela tem um curso de combate com facas, principalmente o que a gente ministra, ela vai matar esse cara. Vai, facilmente. Ela vai matar esse cara. Então, o que geralmente acontece? A falta da informação é a principal causa de todos os males. Quando você tem uma informação segura, uma informação sucinta. Então, assim, te respondendo, 30%, 35% ela consegue. Tem artes marciais que dizem assim, eu vou te ensinar uma técnica que você é capaz de se defender de qualquer agressor. Isso é uma lenda, isso é uma mentira. Qualquer agressor. Uma mentira, isso é uma mentira. Entendeu? E eu não vendo mentira. Eu tenho uma aluna, ela treinou comigo o período da pandemia inteiro. Dona de uma loja aqui em Foz. Top, a menina é top, modelo, top. Vocês estão um pouquinho pra frente, que eu acho que já não tá pegando. Tá. Aí. Assim, o nível dela, assim, de luta, top. Movimentação, entrada, saída, agressividade, porque é uma das coisas que a gente procura criar na mulher, é a agressividade, Sim. a frieza. Então ela ficou assim, aí beleza, aqui tá beleza, você consegue combater, né, com determinados elementos até esse agressor. Como a gente divide os agressores? O primeiro agressor, Abraão, na minha concepção, ele tem que ser maior que a pessoa, ou seja, vou te ensinar para você se defender de alguém. Primeiro, esse agressor é maior que você. Ele é mais forte. Tem que ser mais forte, sempre. Mas ele é burrão.
Ele Sim. não faz conexão de trocar de mão a faca, ele vai fazer um agressor bruto, covarde. Quer te bater, mas não pensa em defesa. Uhum. O segundo agressor é um agressor que você sabe que ele é maior que você, mais forte que você e ele é inteligente. Se você pegou a mão dele aqui, ele troca de mão. Se você fechou uma técnica, ele faz uma defesa, ele não quer morrer. Mas ele ainda não é um lutador. E o terceiro agressor, ele é maior do que nós, mais forte que nós, inteligente e luta. Como se defender? Esse cara você precisa de ter um equalizador. É por isso que você nunca vai me ver desarmado. Não uso uma arma para fazer covardia com ninguém. Eu uso como um equalizador contra alguém ou contra um grupo de pessoas ao qual eu fisicamente e sozinho eu não teria condição de combate. Às vezes se treina, por exemplo, a briga de rua dura 1 minuto. Lê do engano. Briga de rua é de 15 a 30 segundos. Esse é o fôlego que você precisa ter, até porque quando você passa desse nível, você começa a perder glicogênio. E aí você já perde aquele ímpeto de combate. Aí chega o terceiro, chega o deixa disso, chega o amigo do amigo. Então são situações que geralmente nesse nível. Se você chegou, por exemplo, igual o caso dela, passando pelos 2 primeiros, o leigo, o inteligente, para esse técnico, ela teve que aprender arma. Arma de fogo. Arma branca? E arma branca. E arma de oportunidade. Uhum. Entendeu? Aí sim, aí eu consigo... Arma de oportunidade também cabe o spray de pimenta ou não? Não. O spray de pimenta, hoje, ele está liberado para uso de autodefesa. Porém, assim, para você utilizar o spray de pimenta, você tem que ter um treinamento. E ele não é uma arma de oportunidade, ele é uma arma de defesa. Por quê? Porque ele pensa assim, ó, o que é arma? Arma é qualquer objeto que aumente a capacidade de ataque ou de defesa. Então, se eu pego esse copo, eu não tenho garras, mas eu ataco alguém com esse copo, ele passou a ser uma arma. E é uma arma o quê? Imprópria. Por quê? Porque ele não foi criado, não foi feito com essa configuração. Certo? Ele foi feito para ser um copo. Mas eu, através da minha ação, da agressão e da oportunidade, eu utilizei uma ferramenta imprópria como uma arma. Então ele passa a ser uma arma imprópria. Agora, se eu tenho, por exemplo, um punhal, uma espada, uma cimitarra, arma de fogo, um arco, uma flecha, aí eu tenho arma. Sim. Por quê? Porque, tecnicamente falando, são ferramentas que, desde os primórdios, foram utilizadas para aumentar minha capacidade de ataque e defesa. Então, esse é o conceito de arma. Se eu estou numa situação e eu preciso observar o cenário, né, o que eu vou utilizar? Eu já vi rostos abertos. Torcer para quebrar. Com um lacre desse aqui. Separei uma briga de meninas. A menina com o rosto todo desfigurado. Aí chegamos, era uma menor que tinha atacado. Seguramos a menina, ela foi apreendida, conduzida, né, para a família dela. E a gente procurou a arma, o canivete, que a gente achava que era um canivete. E a gente não achou nada. Aí 6 meses depois ela voltou na casa. E aí ela chegou e eu falei para ela assim, Prisciane, falei, Pri, você não vai entrar. Ela, por quê? Porque você é problemática. Era menor. Muito tempo. Sim. E não era uma casa assim que havia proibição, sabe? Era uma casa onde reunia família e tal. Ninguém sabe por hoje, até hoje, o que aconteceu ali. Aí eu falei para ela, tá bom, eu vou deixar você entrar, mas vai ter que me dizer o que você usou como arma. Ela pegou isso aqui, Abraão. Ela quebrou, mordeu, afiou e fez uma lâmina. Que isso, cara. Ela fez uma lâmina. E uma hora que você tiver, você testa. Corta, cara. Vai cortar com certeza. Corta. Você tá maluco, cara. Ela segurava e pum, pum. A gente achava que ela estava batendo. Aí depois que a gente separou o lábio da menina Tudo aberto, rasgado. o nariz aberto, a cara parecia que ela tinha brigado com um gato, assim, estava toda arrebentada. Então o quê? Isso, uma cara. arma de oportunidade. Então, arma de oportunidade é todo objeto
que você utiliza para aumentar a sua capacidade de defesa dentro de um determinado cenário. Mas vamos lá. Ela teve alguma instrução ou foi do instinto Diz dela? ela que tava com coisa na mão assim, e a menina lá mexendo com ela, e ela nervosa. E ela já foi preparando. Mordeu e não rói unha. Começou a morder o negócio aqui. Aí ela fez na mão e cortou o dedo. Ela falou, isso corta. É o inimigo. Isso corta. O inimigo foi lá e falou, você faz assim que dá. E assim, corta, cara. Corta que a gente já fez, já mostrou, né? Então assim, são armas de oportunidade. As Forças Armadas chamam de meios de fortuna, meios de ganho. Como eu uso isso aqui como meio de fortuna? Tem um equipamento, você deve ter ouvido falar, é o Blackjack. Blackjack, ele é uma massa em algo flexível. O que aconteceu? Presídio norte-americano, um preso, que era o Nego Jack. E os caras iam pegar ele para bater. Falaram para ele. Ele pegou as meias, colocou uma meia dentro da outra, né? Uma meia dentro da outra, e começou a pegar tudo que ele conseguia, que era maciço. Pedrinha, areia, terra, pedaço de parede. Fez uma bola, molhou, né? Fez uma bola e amarrou aquela meia. E ele moeu os caras que vieram atacar ele. Aí o nome desse bastão com a ponta flexível, ou uma bola de sinuca num tecido, é denominado Blackjack. Foi então, a partir dele que surgiu, então, de um presidiário. É o nome de um presidiário. Caraca, cara, olha aí. O sistema, qual foi, fazendo outra pergunta, ele ensina tanto as mulheres se defender com soco, com defesa e também defender entre mulheres também, entre puxão de cabelo, como é que funciona? É que assim, a mulher técnica, ela luta como um homem. Ela não vai acessar o cabelo da outra para puxar e tal. Mas se ela não tiver essa informação e alguém puxar, ela não sabe como sai. Se você vê as lutadoras de MMA, mesmo com que tem o cabelo grande, elas prendem, fazem trança embutida para o cabelo ficar o mais curto possível. Né? É diferente, a pegada no cabelo dói, machuca. Sim. Né? Então a informação neurológica de dor do couro cabeludo é muito grande. Eu já vi mulheres que lutavam, que sabiam luta, que foi agredida assim, com o cabelo e mordida na cara, e ela não sabia se defender. Caramba. Mordida na cara, Abraão. Morder na cara. Pensa assim, ó. Quando um homem briga com o outro, ele quer matar. A mulher, ela quer desfigurar o rosto. Os ataques de uma mulher contra a outra são na face, olhos, desfigurar a beleza, sabe? Arrancar cabelo, roupa. Separei uma briga numa cidade no sudoeste. Eu estava apoiando uma equipe, fui treinar um grupo, né, como eu faço sempre, e fui ver o pessoal trabalhar, aplicar o que a gente havia feito. E aí, a noite doce, sem estresse. Quando deu 4h30 da manhã, a vocalista da banda falou: "Boa noite! Fiquem com Deus!" E desligou o som, começou a abrir. Uma loira e uma morena se matando num camarote. Aí eu cheguei e fiz a mobilização. O aplique da menina estava na mão da outra. E a outra começou a rasgar o aplique de raiva, assim, você tá entendendo? Assim, destruir, assim. Então, assim, você vê que é mais moral o ataque à moralidade, à exposição física dessa pessoa, do que aquela ideia realmente ali de querer ferir mesmo ali o físico da pessoa. Eu fiz essa pergunta porque a gente tem casais entre homens e mulheres, e também temos mulheres com mulheres, assim como a gente também tem homens com homens. Já chegou a você algumas situações de mulheres com mulheres ser agredida, ou ela procurar porque a parceira dela estava agredindo ela com frequência? Então, quando nós analisamos esse cenário, eu costumo dizer que são os casais não convencionais. Quando a gente analisa algo convencional ou ortodoxo, é algo que já tem ali uma concepção e já é conhecida há muitos anos e há milhares de anos. Né? Uma técnica tradicional, é uma técnica ortodoxa, uma religião tradicional, uma religião ortodoxa. Né? Quando a gente analisa os casais contemporâneos, já aconteceu um caso. Né? Eu tinha uma amiga, uma segurança, uma grande segurança,
E ela vivia também com uma outra mulher. E havia se separado dessa mulher e estava fazendo a segurança em um determinado evento. E aí começou uma briga nesse cenário, sabe? E aí eu fui, puxei essa menina, sempre me obedeceu, falou, fica comigo, tá tranquilo, já passou. Ali foi o primeiro caso. E aí depois eu comecei a perceber, você imagina um para-raiozinho, né? Adoro ela, adoro, magnífica. Ela brinca assim, pô, não gosto de trabalhar com o mestre Gonçalves. Mas por que você não gosta? Não, porque ele não me põe no banheiro feminino e na revista feminina. Eu brincava com ela, não, você tem que trocar soco junto comigo. Onde eu for, você vai. E assim, já vi ela se deparar com situações que ela chegava, por exemplo, para fazer uma segurança num banheiro feminino e uma outra pessoa que tinha o conhecimento, né, tinha o direcionamento sexual que ela tem, olhava, observava e não gostava dela. Uhum. Tá entendendo? Então já aconteceu o caso assim, pequeno, nada, nunca me deparei assim numa briga, né, nesses casais não tradicionais, não convencionais. Né? Até porque nos ambientes em que eu frequentava, que eu trabalhava, todas as pessoas ali, principalmente quando você analisa hoje aí o casal não ortodoxo, o nível de educação, o nível de conhecimento, o nível de maturidade deles são muito grandes. Né? Não é muito mais comum você não é igual, né, cara? Não, você vê estresse entre héteros, né? Uhum. Muito mais do que aí um outro nível de ação. Exato. Sexual. Até porque eles já sabem o que eles próprios sentem, sabem que o outro também pode sentir igual, né? Claro. Então, assim, eu acho assim. Eu penso assim que não é um caso de aceitar ou não aceitar. É o que eu ensino para os vigilantes. É respeito. Então, eu sempre procurei ensinar. Já tive várias alunas lésbicas, extremamente profissionais, extremamente dedicadas, melhor do que muitos homens e melhor do que muitas mulheres aí heterossexuais. Sim, com certeza. Então, assim, é um assunto assim que eu não gosto muito de puxar, porque qualquer palavra mal colocada, ela gera um estresse. Pode gerar um efeito ao contrário. Então, assim, nunca tive assim, um problema acentuado com o terceiro sexo. Sim. Outra pergunta a respeito das mulheres que trabalham com Uber. Já chegou a seu conhecimento também delas passar por situações e não ter o conhecimento de uma defesa pessoal, ser assaltada, ter lesão física ou sair com algum problema psicológico também, mental? Nós tivemos um caso bem recente, até inclusive um sequestro de um motorista aplicativo aqui na nossa cidade. Feminina? Feminina. É mesmo. Foi bem chato mesmo. A sorte é que, como funciona? Hoje, os motoristas aplicativos, diferente de 2019, vamos começar por lá. Em 2019, eu treinei 35 mulheres motoristas de aplicativo. Estava começando a acontecer esse tipo de situação. E o que acontece? Lembra que eu falei do atrativo, Triângulo. vulnerável e oportuno? Então pensa assim, ó, eu quero um carro modelo tal, da marca tal. E aí eu vou chamar ali o aplicativo. Veio uma menina, uma mulher, que coincidência ou não, ela está dirigindo esse veículo. Então é um carro que eu quero. Beleza, eu quero o carro. Eu abordo a mulher, levo ela para determinado ponto, solto e levo o carro. Agora, quando você pega alguém que tem alguma disfunção mental, ele pode estar com qualquer veículo. Mas onde é que está a falha? Onde é que está o procedimento? Muitas das vezes, a mentalidade do não vai acontecer, do viver da negação. Uhum. Por quê? Porque quando eu entro dentro de um veículo e eu estou sozinho com essa pessoa, e eu sou uma pessoa da margem da sociedade, o que acontece? O atrativo está ali comigo, que é ela. O oportuno, ela já me deu, ela já criou oportunidade, ela botou dentro do carro dela. E eu sou um homem, sou maior, ela é menor, provavelmente desarmada, vulnerável. Fechei o triângulo. Tudo então, que o cara precisa. Tudo que eu quero. Ela está ali, sozinha, né? Eu
sou maior que ela, consigo sobrepujar dentro de uma visão machista, uma visão de homem, né? Aí entra o quê? A gente tem várias formas de ação, tem uma que a gente usa com as alunas e se eu jogar no ar vai quebrar porque é muito top e tem dado resultado mesmo? Então nem joga, deixa guardadinho. Te ensino depois. Fechou. Isso aí você pode ensinar para qualquer amigo ou amiga tua, independente de ser homem ou mulher. Depois eu quero que você me passe ali de volta. Tem que relembrar um pouquinho aquela imobilização. Eu fiquei... Me ajudou pra caramba quando eu fiz o curso de Tonfa. Melhor do que quando eu fiz a defesa pessoal. Que é você pegar aqui e tá, virar... depois você me passa que já tô meio... Não, eu te ensino sim. E assim, às vezes, Abraão, o sistema Cofop a gente não vende muita coisa, não tem um público gigantesco, porque muita coisa a gente não posta. Eu tive esse fim de semana ministrando um combate... Mas eu vou falar pra você assim, Gonçalo, você não tem um público gigantesco que eu posso te dizer nas tuas plataformas. Sim, a rede social mais fora dela, irmão. Sim. É gigantesco. Você sabe disso. Você sabe que você é gigante, velho. Tem mais de 6 mil alunos. Mas aí, cara. Tem mais de 6 mil alunos. Qualquer área que você for falar, especificar a luta, de defesa pessoal ou militarismo, a pessoa vai te conhecer. Mas eu digo assim, o que acontece? O Instagram, né, é uma ferramenta de venda. Né? O camarada pega lá um carro, igual um amigo meu falou, foi comprar um carro que ele viu lá a foto, né, na rede social. Chegou o carro, não tinha nada a ver com aquilo. Então, por quê? Porque na maioria das vezes, assim, você coloca um produto para vender. E esse produto vende. Por exemplo, se eu ensino, por exemplo, o corte zero. Se eu coloco um vídeo de corte zero, como é uma nomenclação que a gente utiliza, coloca esse vídeo vai bombar. Só que eu vou munir os meus adversários, que eles vão entender, vão aprender e vão começar a fazer. E pior do que isso, eu vou estar criando uma chance igual de morte. Então, o que os meus alunos têm de diferente para sobreviver é o que mantém a minha informação sigilosa. Depois eu vou te passar, é algo simples, mas eu vou te dar outras dicas. Uma dica, por exemplo, existe um livro escrito por Gavin de Becker, As Virtudes do Medo. O medo ele tem virtudes maravilhosas. Você chegou, por exemplo, a mulher chegou numa corrida. Ela observa onde ela vai. Tem plataformas de aplicativos aí que ele vai dar essa ação. Ele vai dizer, o fulano de tal está pegando uma corrida aqui e está indo para tal lugar. Outras não. Mas se eu não sei para onde vai, observa o cenário. Peça para a pessoa ficar dentro da casa, dentro da localidade onde ela fez a chamada. Não esperar na rua. Um exemplo, você chamou um motorista de aplicativo, chamou um carro. O carro veio, que você fique na sua casa, não saia. Porque a pessoa, o motorista, vai saber da casa que você saiu. Se houver uma situação, né, ele vai saber de onde saiu o elemento. Tem uma frase que o senhor me disse, eu não sei se o senhor vai lembrar, não lembro qual curso que eu fiz com o senhor que você falou disso, que foi o medo te mantém vivo. Foi alguma coisa assim. É isso mesmo. O medo te mantém vivo. Claro. Não é covarde você sentir medo. Não. Com medo você fica mais enérgico, né? Claro. Existem duas formas de medo. Existe o medo controlador, que é o que te impede de pensar, o que te impede de reagir, o que faz você congelar. Certo? Por quê? Porque o teu corpo, o que vai acontecer? Ele vai chegar acima de 145 BPM. Você chegou nesse estágio, você já começa a não ter as suas ações cognitivas naturais. Começa tremedeira, entendeu? Seu coração, apesar de você não ter feito uma flexão de braço, ele acelerou. Sim. 175 BPM é o que a gente tem visto nas ações táticas. Uma situação de confronto armado. Então, o que acontece? Aí, se, por exemplo, você chegou nesse nível, esse medo, ele pode te congelar, que é o freeze. Te consome, né? E existe o medo controlado, que é o medo que te mantém atento, é o medo que, se ouvir um barulho, você pega lá tua arma, teu equipamento, pega lá sua linha defensiva, e sabe usar, sei onde eu vou me portar, vou apagar a luz, minha casa eu conheço. Porque não adianta, né? Você ter o equipamento e não saber usar. Não saber usar.
Então, assim, sempre se analisa isso. Esse livro, Gavin de Beck foi o cara que criou os protocolos de segurança do plenário americano. O nível dele de ação pré-crime é monstruoso. Entendeu? Então é aquele princípio de prevenção. O cara é muito monstro. E a mulher ela é muito mais preventiva que a gente. Sim. Ela consegue fazer exames que a gente não faz. Ela consegue ir mais a médicos especialistas, né, para o corpo dela, do que o homem faz. Então, assim, a mulher, ela consegue ter um nível de análise maior que o nosso. E, assim, a motorista de aplicativo, ela é eu tenho vários alunos assim, já trabalhei muitos e estou tentando agora, vou conseguir, né, para o próximo mês, idealizar um curso somente para elas. Somente para Uber? Só para Uber. Você que é Uber aí, ó. Mês que vem promete, então, hein, rapaziada? Claro, vamos fazer rapaziada, se então, fala rapaziada, mas, meninada, mulherada. Assim, é isso mesmo. A ideia é o quê? Dá pra gente fazer um curso mais mesclado, dá pra gente fazer um curso interessante. Esse que eu fiz em 2019, ele foi só para mulheres. Mas tem muita estação de armas, o que que faz? Evitar deixar a pessoa, por exemplo, se você está com medo, a pessoa no banco de trás. Pede para ela, pô, o banco molhou. Inventa uma situação, né? Então tem uns bisuzinhos assim que... Sim. Já dá resultado. Mas é importante, assim, o pessoal que for buscar a minha instrução através desse podcast, como uma parceria minha e tua. Sim. Eu vou conceder ali 50% de desconto. Ah, meu Deus do céu. Você vai perder tempo? Quantos por cento? 50%. 50%. Metade do valor. Não perde tempo. Mestre Gonçalves tá aqui dando 50% para você que queira treinar com ele. Rapaziada, qual o curso? Então, nós vamos montar esse para motorista de aplicativos. Nós vamos montar um outro agora de combate com facas. Me pediram, e um de ações defensivas. Esse de ações defensivas contra a arma branca, cara assim, aí fala, pô, é loucura, não existe defesa. Cara, toda arma ela tem defesa. Aí o que acontece? Quando alguém me pergunta, pô, mas peraí, defesa de faca não existe. Tá, beleza, você imagina lá, dois gladiadores estão lutando, espada. A espada de um cai. Ele falou, espera um pouquinho aí, eu vou lá pegar minha espada. Cabe se defender sim. Ele se defendia sem. Um samurai, um guerreiro. O que aconteceu com nós humanos, com nós homens principalmente? Nós vamos confiando mais na tecnologia. Existem situações que são letais. Só que assim, pô, em termos de análise de combate, 3 tipos de corte são os mais utilizados. 3 tipos de ataque. Dos 8 que uma faca é capaz de fazer, 3 são os mais utilizados. Não que os outros não sejam. Entendeu? Então, assim, dá para criar uma linha defensiva. Dá para criar uma linha de ação. E eu vou te mandar depois para você postar nas suas redes. Pode mandar. Algo nesse sentido e com essas promoções aí. Pode ficar perfeito. tranquilo. Fechou. Vou ficar esperto. Assim que você me mandar, eu já lanço. A gente tem que se ajudar. Com certeza. E assim, pô. Ah, não. Foi o Abraão lá, o James lá que me mandou. Pô, beleza, tranquilo. E a gente se organiza para poder estar fazendo algo muito bom. Vamos sim. A gente já falou um pouquinho, né, de quais são as mulheres que procuram os senhores, se são mais militares, são mais donas de casa, se são mais Uber. Eu queria saber uma coisa do senhor. Antes de fazer essa pergunta, eu vou para uma outra pergunta que eu acho que você sabe quem que é. O Soto. Sim, conhece o Soto? Grande mestre. Ele mandou uma pergunta pra gente. E foi assim, eu vou ler porque eu não vou lembrar agora de cor. Pergunto pro mestre Gonçalves o que ele acha dos professores que ensinam táticas que na vida real não funcionam ou seja, só para encher linguiça. Um grande abraço e Deus abençoe. Então, grande Soto, renomado aí, marcialista, um guerreiro aí que tem um trajeto muito forte. Apesar da gente não ter uma convivência, a gente tem um respeito. Sim. Quando nós analisamos aprender algo com alguém, é muito importante entender de onde vem. Por exemplo, eu não sou militar. Eu sou um cidadão civil comum igual você. Tive a oportunidade no passado de estar treinando com pessoas que me trouxeram uma bagagem e me ensinaram a como pensar. Esses dias eu estava com 2 operadores
da unidade do Canil de Foz, lá na minha sala, lá no Clube de Tiro Pista Quente. E estávamos trocando ideias sobre situação de abordagem. Aí, mas peraí, mas você não é polícia, como é que você ensina abordagem? Eu não ensino polícia a abordar. Eu ensino técnicas de contato para que esse operador coloque na ação dele. Um exemplo, imagina que você está com o dedo entrelaçado, faz assim. Então, aqui? Vai enlaça o dedo. Então, imagina assim eu vou virar para você. Aqui está a sua cabeça, né? Você está de frente para lá, você fez esse movimento aqui. Sim. Certo? O que geralmente faz? O operador entra aqui, ele cria essa retenção ou cria essa retenção. Uhum. A técnica que ele vai usar, se a arma está em bandoleira, se é arma primária, arma secundária, para mim não importa. O que eu estou fazendo aqui, a minha mão ainda é compatível com a tua, mas se a minha mão fosse menor, eu não conseguiria criar uma resistência. Sim. Aí nesse caso, o que faz? Eu estou achando que estou controlando você. Aí o que piora? Quando eu faço uma transição para trocar uma perna para outra. Aqui o elemento ele escapa. Sim. E ele faz com que o policial tenha que se defender dele, seja com a arma ou seja com técnicas de contato. Agora, enlaça. De novo, como você fez? Estirar a aliança. Tá. Que ela machuca, né? Então tá aqui, ó. Se eu segurei aqui, você sente que você está seguro ou você sente se você puxar, você sai? Eu sinto se eu puxar, eu saio. Você sai. Agora, e se eu te segurar assim? Quase impossível. Compreende? E se eu quiser gerar mais torque, mais pressão? Sim. Então, percebe? Então, o que a gente ensina para a polícia não é o polícia ser policial, exercer o ofício a qual ele faz O brilhante. aprimoramento da técnica. Ele precisa abordar, ele precisa mobilizar. Com relação à pergunta do grande mestre Soto, se você ensina uma técnica e uma tática operacional e essa técnica falha, ela deve ser trocada, ela deve ser retirada. Por quê? Porque se houve falha, é sinal de ineficácia. Com relação à habilidade de cada instrutor, cada um busca uma fonte de informação. Tem caras que ele se baliza no Muay Thai, tem cara que se baliza no Jiu-Jitsu, tem cara que se baliza... Por quê? Porque a arte marcial dele, ele sempre vai trazer para a arte marcial dele. Nós não temos isso, nós não temos uma arte marcial. Nós não temos um manual que diz que depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3. A gente trabalha com situações cenário. A gente trabalha situações na vida real. Consciência situacional. Sim. Então, você aprender algo com alguém que não sabe fazer, um exemplo, é a mesma coisa você querer aprender correr com um cara que nunca correu. Eu vou treinar corrida com quem nunca correu. Eu tenho um amigo corredor que ele diz assim, ó. Vou aprender a nadar com um cara que não nada. Então, são situações assim. Sim. Né? Então, espero que eu não tenha confundido aí as ações, mas dentro da visão é essa. Agora, quando você julga, por exemplo, que a técnica não funciona, ela deve ser testada. Né? De repente não funcionou de uma pessoa para outra, ou a pessoa não tem uma formação para poder ensinar algo. Né? Mas por que eu gosto do test drive? Porque se você comprou um carro e você não testou ele, você corre o risco de não gostar. Exato. Então você testa. O aluno vai lá, faz uma aula contigo e vê se aquilo ali que você está vendendo é o produto que ele quer receber. Mas muitos instrutores têm medo disso. Por quê? Porque ele quer trazer o aluno para ele. E aí ele vende ilusão, ele vende mentira. Né? Mas grande mestre... Faz ele acreditar naquilo que ele está... Naquilo que ele está vendendo. Não que seja eficaz, que seja funcional. Entendeu? Top demais. Um abração pro mestre Soto. Tá para vir aqui também no nosso podcast. Fico à espera. Não bateu muitos horários, né? A gente já tentou umas 2 vezes já também. Assim como o Gonçalves, foi o quê? Uns 3 meses? Foi uns 3 meses. 3 meses, acho que umas 4 vezes a gente já tentou, não deu certo também. Que a rotina de vocês é a corrida, né, cara? É que assim, eu ficava muito envolvido com a escola de segurança, né? Então, quando eu não estava na minha sala, eu estava lá. E aí eu já não faço mais parte do quadro de instrutor. Então, eu tenho mais liberdade de agenda agora. Né? Sim, você faz os seus horários agora. Até eu fechar as minhas equipes. Estou fechando boas Bacana, equipes. Então, alunos aí que estavam afastados, alunos novos, e a coisa tá fluindo bem. Mas sempre com segurança, com seriedade. É o que eu falo, se o aluno ele procura preço sem qualidade, cara, é o mais difícil, né? É o mais difícil. O objetivo é você ter algo que te forneça uma linha de ação. O valor a ser pago é o valor que você combinar. É aquilo, né, que combinado não é caro e nem barato. Exato, é esse daí mesmo.
Mestre, o que tá achando da conversa até agora? A gente Não, conseguiu tá pegar massa. algumas informações importantes, Sim, tá sim. faltando... Claro que tá faltando muito conteúdo. Eu peguei aqui, ó, deu 3 folhas de perguntas que eu fiz aqui. Se eu te falar que eu fiz de 20 perguntas que eu separei, eu posso te falar que eu consegui fazer umas 9. Umas 9. A gente tá batendo Não, mas 1h30 de conteúdo. Claro que o senhor vai vir mais aqui, Claro, mais vezes. Você sabe que é super convidado para vir, né? E eu tenho mais uma pergunta. Quer acrescentar mais alguma coisa? não, tá top. Para acessório feminino, para defesa dela, que é permitido ela comprar, que não precisa ter autorização. O que você indica para ela ter sempre na bolsa dela? Então a bolsa é um problema, Bruno. A bolsa é um problema. Existem várias formas de ação defensiva de uso de dia a dia. Eu não tenho lá um spray de pimenta. Não precisa. Se você quer um espargidor, você pode utilizar um cânfora em spray. A curta distância nos olhos, ele vai dar um efeito muito similar. Um Calminex, um Gelol. Uhum. Você tem ali um objeto que não é uma arma, que não é um spray de pimenta, um spray de gengibre. Pode substituir. Que pode substituir. Perfeitamente. A curta distância funciona perfeitamente. E eu vejo assim, ó, a gente fala na bolsa, mas se caso... que nem essa pergunta que eu te falei. Mas se caso ela for pra balada, ela vai ter que deixar, vai ter que retirar. Claro. Então pensa assim, ó. Se a maior arma que o ser humano tem é a mente. Perfeito. É a maior arma. A mente. É ela que diz o que você usa e o que você não deve usar. Uma coisa que chama a atenção é que quando a sua mente ela passa a ser algo mais bélico, tudo se transforma em arma. Objeto que a mulher pode estar utilizando. Determinados prendedores de cabelo. Pode utilizar determinados prendedores de cabelo. Vão fazer corte, perfuração. Mas a grande sacada da situação é: você teria coragem de usar? É por isso que não basta somente ter o equipamento. Eu tenho uma aluna em especial que ela chegou na minha sala por um amigo nosso da Polícia Civil e ela não gostava de luta, não gosta de nada, assim, nada de luta, nada de artes marciais. De agressão os irmãos física. lutas, não, ela não gosta. Uhum. E aí, quando ela falou comigo, eu falei, poxa, legal. Então eu vou trabalhar contigo assim. E ela tem desenvolvido, tem feito armamento e tiro, está fazendo a parte de tiro no pista quente, é uma pessoa top na sociedade. Então assim, quando nós raciocinamos as armas, tudo que você puder acionar, que corta, que fura, que espeta, é arma. Né? Agora, a capacidade de agir com essa ferramenta, o ânimo de criar uma situação de contato, o ânimo de usar um copo, o ânimo de usar uma faca, o ânimo de usar uma arma de fogo, ele é similar. Uhum. Então é mais treinar a mente feminina, aí tem que ter um instrutor, né? Ela pode buscar qualquer um que tenha, né, capacidade para ensinar, senão vai acontecer igual o mestre Soto falou, né? De pegar alguém que não ensina algo que não funcione. Né? Exato. Quando eu cheguei no Paraná, James, em 2006, havia um militar aqui que hoje está lá na cabeça do cachorro, participou agora daquela operação do Exército, a Operação Traíra. Uhum. Cara top, daqui de Foz, Adair, Sargento Adair, uma lenda no 34. Do Exército ou PM? Exército. Do Exército. E esse cara, ele tinha chegado do Rio e ele fez uma linha de contato lá, fez o curso de patrulhamento em área de alto risco com o BOP. Quando eu cheguei, ele estava lesionado, ele não participou da minha instrução. Uhum. Mas ele foi o cara que abriu o 34 para mim, dado ao nome que ele tinha dentro do batalhão. Então, assim, as pessoas que poderiam dizer que o que a gente ensina não funciona eram os militares. Os capitães treinam comigo, majores treinam comigo. A gente troca informações, a gente troca técnicas, tá entendendo? Então, assim, tudo tem um objetivo. Com relação à defesa, se o seu ânimo de combate ele existe, qualquer ferramenta é arma. Eu quero um spray. Compre um de gengibre. O gengibre ele não tem, vamos dizer assim, aquela mesma ardência da pimenta.
mas ele pode ser utilizado contra qualquer tipo de pessoa. Ele não causa um dano colateral. Até bem pouco tempo, a pimenta ela ainda era registrada, ela era ainda, passava a ser uma ação militar. Quem podia usar pimenta era polícia ou forças similares. Por quê? Porque o componente, né, ele era registrado. O exército, as forças de segurança, controlavam esse material. Então ele era um material de uso controlado. Já o gengibre não. O gengibre tem um denominado spray de defesa. É menos agressivo. Isso. E ele vai causar a mesma ação. Por isso que eu digo, se você quer utilizar, você pode usar ele, o spray de pimenta, o spray de gengibre. Conseguiu lá o pimenta, está legalizado, está certinho, usa. Mas existe uma capacidade, agora não me recordo, não falei a memória, 50 ml. Ele não pode ser maior que 50 ml. Entendeu? Tem uma norminha ali que de controle. Se ele for acima de 50 ml, ele já não pode ser utilizado. Top. Aí ele já tem um uso policial, entendeu? Por isso que é interessante você usar o gengibre. O gengibre não tem isso. Tem um spray de defesa, tem um rosa, vermelho. Dá para escolher as cores também. Calçado, você pode utilizar calçado como arma de defesa. Show demais. O que é importante é sempre entender que o treinamento de cenário, né? Você tem que treinar cenário mental. É ele que faz a diferença. O Grandes Eventos, ele trabalha muito com cenários, né? Situações, cria situações adversas que ajuda bastante na hora que acontece, realmente acontece aquilo que é treinado no Grandes Eventos. É isso mesmo. É uma coisa que vale para a vida toda o ensinamento ali. Realmente, o curso de gestão de grandes eventos ele é um curso que eu trabalho ele desde que ele passou a fazer parte da grade curricular da Polícia Federal, 2013. Antes eu tinha um curso que era o CAIS, que é o Curso de Ações e Intervenções de Segurança. Aí quando a PF lançou o Grandes Eventos, eu já sabia muito dessa parte. Foi fácil para eu me adaptar. Saudade aí, vai bater saudade. Nesse nível de instrução, poucos instrutores conseguem trazer. Geralmente o cara vai trabalhar muito em cima do que está planificado, né? Até porque se não tiver vivência de campo, ele não vai ter como trabalhar algo do nível que a gente faz. O papel não te dá isso. Mas vai abrir oportunidade também para voltar a trabalhar com isso daí. Eu acho que não é um fim, mas sim um recomeço de novas oportunidades a se surgir. Claro, as coisas vão evoluindo sempre. Claro, com certeza. Não tenha dúvida. Mestre, a gente tem uma parede aqui preta onde você está vendo aqui que tem várias mensagens. Você tem alguma mensagem ou uma frase motivacional que te marcou na tua vida? Então, tem uma frase. A gente tem um gizinho aqui embaixo aqui. Pode usar o canetão se o senhor quiser também. Escreve pra mim lá. Não, você escreve. Você fica bom. Aqui o paredão é teu. Tá. Entendeu? A frase é tua. Tem que ficar registrado aqui com tua mão. Por gentileza, por favor. Você quer marcar onde? Pode vir pra cá, pode marcar aí, à vontade. Mistura tua. Só vou arrumar ali a câmera pra pegar certinho. Aí no final pode assinar e colocar o dia de hoje, tá bom? Fica assinaladinho. O nada é tudo. Quando o nada é tudo o que se tem. Quando o nada é tudo que se tem. Reagir. É a única alternativa. Olha lá. Quando nada é tudo que se tem, reagir é a única alternativa. Mestre Gonçalves, rapaziada. Pega a visão. Hoje é dia 6. Não? Ou 5? 5. Deixa eu ver. Olhada no lote aí. Dia 5. 0. Dia 5. Do 7, do 20, 22.
Essa frase, Abraão, é uma frase minha. Quando nada é tudo que se tem, reagir é a única alternativa. Quer dizer o seguinte, se eu tenho uma faca, eu uso uma faca. Se eu tenho um espaço para correr, eu vou correr. Se eu tenho onde fugir, eu vou fugir. Eu não sou obrigado a pegar o touro à unha. Exceto que, se eu for morrer, que eu morra combatendo. Então, eu não tenho nada para me defender. Entendeu? Eu não tenho para onde fugir, não tenho com quem me abrigar. Então, essa frase é a frase base do COFOP. Essa é a frase do COFOP, oficial. Quando nada nada é tudo que se tem, reagir é a única alternativa. Forte, cara. Não existe, não tenho escolha. Ou eu reajo, ou E mesmo, é que nem é a mesma coisa que você querer se matar afogado. Pô, você quer se matar afogado, mas vai ter uma hora que teu corpo vai ter aquela reação de querer sobreviver, de combate, né? Perfeito. Então, assim, você se deparou com um cenário e você não tem como evadir, não tem quem te ajudar, ou você reage ou morre. Maravilha, cara. É a frase nossa. Perfeito. A gente não treina louco, não treina psicopata, a gente não treina suicida, né? A gente treina pessoas para sobreviver. A gente treina pessoas para sobreviver. Maravilha. Tem uma frase mineira que diz que quem está se afogando, jacaré é toco, né? Já o quê? Jacaré é toco. Ah, jacaré é toco. Tá se afogando, o jacaré vem e se gruda, né? Já era, abraça a causa. Mestre, muito obrigado por senhor estar aqui. Sou quem agradece. Uma satisfação imensa, é um sonho já realizado de ter trazido o senhor aqui. Nós temos os outros para vir, nós temos também o Riga também que tá para vir também. Que massa. A gente tem um canetão preto que depois eu vou querer que você assina aqui, mas vai ser depois. Massa. Depois a gente vai fazer um storyzinho bacana aí. Massa. Quero que você coloque o teu nome, E a data de hoje. Pode colocar alguma frase também que o senhor quiser, fica à vontade. Curtiu? Gostou? Sim, eu gosto. Eu achei, sabe, Abraão, eu tô numa fase aí de mudança, adaptação. E, pô, foi de Deus mesmo esse contato aqui. Pra gente poder conversar, trocar boa. ideia, né? Eu brinco que nessas situações, eu tanto sou um especialista quanto sou um aprendiz. Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente ensina, toda vez que a gente explica algo, é como se você falasse em frente ao espelho. Né? Então, por isso que eu costumo falar com meus alunos, pô, vocês são meu termômetro. O que você fala serve para você também, O que é você isso? fala serve para você. Perfeito. A primeira pessoa que entende o que está sendo falado é quem disse. De repente, às vezes, há uma distorção que eu falo algo e você entende outra coisa. Mas ela saiu da minha boca de uma forma. Entendeu? Então, assim, eu penso que nós temos muito a fazer. Nós vamos batalhar aí uns parceiros para estar te apoiando. Vamos sim. Amém. E a coisa vai dar certo, irmão. Porque você Amém. é nobre e o homem nobre, ele projeta coisas nobres. E eu tenho certeza, cara, que vai bombar mesmo aí. Daqui a um tempo você não vai ter agenda. Tamo junto. Deus te vai ouça. ser você que não vai ter agenda. Deus te ouça, Deus te ouça. Semana que vem, porque é Tamo legal, junto. é importante. É aquilo que eu te falei, a gente conversou sobre assuntos hoje aqui que tinha muitos anos que eu não comentava com ninguém, entendeu? Assuntos importantíssimos ser falados. É que as pessoas, elas têm um princípio assim, pô, mas você é mestre em quê? Você é professor do quê? É a mesma coisa que você chega pro cara e fala assim, pô, eu sou advogado. Aí o outro, eu sou médico, tá, mas quem é mais? O médico ou o advogado? Cada um na sua área. Cada um na sua área, entendeu? Cada um na sua área. Com relação à defesa pessoal, seja ela operacional, seja ela para ação defensiva de uso de dia a dia, cara, você pode até encontrar num nível brasileiro igual, melhor que eu, você não vai achar não. Entendeu? Você pode encontrar igual, você pode encontrar alguém que, eu falo que esse lado da lata aqui é assim, o outro vai falar que tem um outro lado da lata. Só para as pessoas terem ideia, você é faixa preta em quantas artes marciais? Eu sou em 3 artes marciais. 3 artes marciais. É isso. O que sempre... Aí é o título de mestria, não. Meu título de mestria ele vem da Federação Brasileira do Sistema Combate. Então, para eu montar um estilo de defesa pessoal, eu não preciso ser mestre de nada. Tá entendendo?
Se você falar assim, pô, eu vou montar lá um método de defesa pessoal, igual MMA. O MMA você não precisa ser mestre de nada para você montar um MMA. O que aconteceu? Você é faixa preta de várias artes marciais e você compete em uma modalidade que você pode usar tudo. Uhum. Entendeu? Então assim, pô, tanto é que se você raciocina, por exemplo, hoje, na nossa região, nós temos o Conselho de Educação Física, que é atuante, o CREF, o CONFEF, as pessoas que fazem a gestão do CREF e do CONFEF, eu já dei aula para eles, eu treino eles. Por quê? Porque muitas vezes eles vão para determinada ocorrência e eles são agredidos. Vou chegar, vou fechar a academia do Abraão, porque o Abraão está com algo ilícito, está com professores que não são formados. E aí eu quero fechar a academia do Abraão, o Abraão vem para cima. Problema. Então assim, pô, eu treino esses caras. Top. Eu treino o pessoal que entra nas áreas, entra em favelas, entra... E já tive operadores assim, eu só tive um problema, um ranço na Argentina, 2010 talvez. Estava almoçando na mesa dos oficiais, e aí levantou um oficial e falou que o que eu estava ensinando não se aprendia com uma semana. Aquilo ali não valia nada. Eu estava dentro da casa do cara, dentro do batalhão dele, e eu não precisei fazer minha defesa. Os outros militares que ali estavam, que conheciam meu trabalho, cada um levantou e falou, cada um levantou e falou, cada um levantou e falou. O cara pegou o prato e foi comer na outra mesa. Tá entendendo? Então, assim, se a gente fizer algo para agradar todo mundo, não vamos conseguir. Tem que ter algo que Você tem que agradar você primeiro e agradar as pessoas que são os seus. Sim. O resto vem depois. Entendeu? E é o que eu digo. Se, por exemplo, você acha que você tem algo que é melhor que eu, me mostra. Pô. A gente troca. De repente, realmente é melhor. Me ensina. Né? Se eu tenho um e você tem um, e eu te ensino um, você fica com dois. Aí se eu sou um cara arrogante e não quero aprender o que você sabe, você fica com dois e eu vou ficar com um que eu tinha. Tinha uma frase também que me marcou, acho que foi a frase que mais me marcou, tua, que você tive uma vez que você falou assim pra mim. Você é um mestre no que você faz. E o mestre que é mestre, ele não pode deixar tudo aquilo que ele aprendeu guardado. Ele tem que repassar. Porque aquele aprendizagem tem que continuar. Certo? A partir do momento que você morrer, se você não passar pra ninguém, não vai ter servido pra nada. Eu falei, cara, realmente é isso. Muitas vezes a gente faz alguma coisa boa e a gente não quer repassar com medo que as pessoas copiem você, não, mas você tem que pensar na continuidade daquele aprendizado teu, né? Deixa eu ver o que aconteceu. É mais ou menos como você, por exemplo, você foi lá em Minas Gerais e trouxe um galão de 50 litros de água lá de Minas. Aquela água chega a ser azul, cristalina. E aí você coloca aqui no canto, aqui sua bombona lá de 50 litros e... Pô, Brão, me dá 1 litro aí. Não, essa eu peguei lá em Minas Gerais. Pô, Brão, só um pouquinho, cara. Não, essa eu peguei em Minas Gerais. Uma semana, o que vai acontecer com essa água? Vai estar velha, estragado, vai perder a qualidade. Então é mais ou menos assim que funciona o conhecimento. Se, por exemplo, é aquele princípio, né? Se eu tenho uma informação aqui e eu peguei o Abraão, vou ensinar o Abraão. Abraão, você sabe isso. Se eu quero continuar tendo você comigo, eu tenho que criar alguma coisa, eu tenho que ter algo para eu poder te munir de novo. Aí vai acontecendo o quê? Essa rotatividade. Se eu tenho algo e eu não passo, eu só fico com ela. Eu conheço muitos instrutores que ensinam a mesma técnica desde 1900 em Guaraná com rolha. Por quê? Porque ele não tem uma mente de desenvolver técnica. Ele não é mestre. Quem desenvolve técnica é mestre. Tem um princípio que diz assim, ó, o mestre é como se fosse um rio. Um rio que não tem água, ele não é rio. Tem um operador especial da Argentina, Marcelo Luiz Colasso, sniper, guerreiro do Reate. Eu perguntei para ele, Marcelo, dá aula do meu sistema na Argentina, você é graduado. Aí ele, não. Eu, por que não? Ele, porque eu nunca fiz uma aula com o senhor, treina comigo desde 2005, que eu não saísse com algo novo. E eu tenho medo de não conseguir fazer isso. O mestre é como um rio. Um rio seco não é rio. Não é rio.
O professor, ele é um balde. Ele pega a água no rio e ele traz para os alunos dele. Compreende? Sim. O rio ele tem que estar sempre fluindo. Então, assim, estudar, aprender. Eu sou instrutor de anatomia de combate, Brown. Eu sou instrutor de armamento e tiro. Eu não falo porque eu não vivo disso, tá entendendo? Eu não vivo de armamento e tiro. Eu tenho grandes amigos no Pista Quente que Você são só monstros. tem a noção, ele é professor de anatomia de combate. Ou seja, você sabe os pontos que se você bater, você já pode já ferir o cara, pode já deixar lesionado. Para você ter uma noção, eu tenho amigos, eu tenho alunos da área médica, que quando nós falamos de autodefesa, de autoproteção, os princípios de ação e de combate, cara, assim, a gente troca ideia muito emparelhado. Muito emparelhado. Assim como você tem lá especialista em APH de combate, que o médico fala assim, pô, beleza, eu sei fazer essa aplicação aí desse equipamento. Pô, mas ir lá no meio do fogo e tirar, ele só não sei fazer. Então cada um é especialista em uma coisa. Anatomia de combate, anatomia usada em combate, a gente trabalha com anatomia de projeção em superfície. Então não foi algo que eu criei. Eu trouxe os conceitos de uma anatomia já existente, uma anatomia topográfica, para uma ação de confronto. Tá entendendo? Então, assim, sou representante do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, que tem base em Assunção, no Paraguai e na América do Sul. Eu sou representante deles no Brasil. Olhei. E eu já trabalhei, já ministrei para todos os instrutores do GAT o curso de ação e anatomia de combate. Para quê? Porque você está lá, por exemplo, você está fazendo tiro, aí atira na massa maior, mas o que tem nessa desgraça de massa maior que todo mundo quer acertar ela? Você tem que entender, Você tem que entender o que está acontecendo ali. Então, tem uma frase de um grande amigo que é assim: me digas o quanto conheces de anatomia e te direis quanto letal tu és. Se você não sabe a anatomia, você não é letal. E também a contrapartida é o quê? Pô, se eu sei que existe uma região letal, eu não vou atingir meu parceiro com ela. Aí entra o princípio de quê? Controle ofensivo, que é o princípio da letalidade controlada. Você está entendendo? É aí que está a diferença da coisa. Não é só, a gente não trabalha só a faca, só o tiro. A coisa é muito mais profunda, meu. Muito mais profunda. E agora, com certeza, vamos devagarinho, assim, vamos começar a abrir devagarinho. Né? Vamos começar a desenrolar os rolos, como diz a Bíblia, devagarinho. Entendeu? Mas tem muita coisa. Não é só defesa que o pessoal, vamos mostrar aqui. Não, você tem que... Caraca, velho. O que a maior parte dos instrutores ensinam de defesa pessoal, que tem como nível O, que a gente acompanha pelas redes sociais, é algo básico que a gente trabalha com aluno que está iniciando. Aluno que está iniciando. Para ter uma noção, o nosso conteúdo da primeira graduação nossa, que é a faixa verde no sistema COFOC, ele é muito, muito, muito superior a muitas técnicas tradicionais de defesa pessoal com graduação alta. Entendeu? Tem artes marciais, tem técnica de defesa pessoal, que dentro da graduação o aluno só vai ver arma de fogo, por exemplo, quando está lá se formando praticamente. Aí eu tenho um aluno polícia que vive com uma arma de fogo na cintura, mas se eu respeitar a graduação, ele só vai ver arma daqui 3, 4 anos. É algo ilógico. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Não faz sentido nenhum. Não faz. Então é aquilo, pô. A gente trabalha de acordo com a vida daquela pessoa. Eu sou um policial, tenho uma arma, tal, beleza. A proteção, né, dessa arma, o controle, o domínio, a retenção dela, o impedimento de um arrebatamento dessa arma, você tem que saber. Isso é básico, é fundamental para você se manter vivo. Aí depois você entra nas outras linhas de graduação, aprendendo soco, chute, joelho e cotovelo, que é o que as pessoas todo mundo quer, né? Todo mundo acha que vai fazer apenas para aprender isso, mas não. Tem que saber que tem outras coisas também a ser aprendido. Às vezes, aprendido. quando a pessoa me... mestre, eu queria ver contigo valores. Cara, eu não falo valores. Porque assim, Abraão, o que a gente raciocina? O que eu vendo é meu tempo, eu não vendo a técnica. Perfeito. A técnica que salva a sua vida, ela não tem preço. Tá entendendo? O médico, ele não atende lá, tira lá de uma mesa de cirurgia, faz um transplante por conta do dinheiro. É o tempo dele. É o tempo que ele está empenhando, o estudo, o conhecimento que ele levou para poder chegar até ali. Porque a técnica de salvar vidas não tem preço. Foda. Eu sempre trouxe isso para mim, entendeu? Sempre trouxe para mim. Eu já tive alunos que não tinha condição de pagar, mas precisavam se defender. Aí eu chegava para ele e vou falar que eu não vou te ensinar, porque você não tem dinheiro. Eu não sei se é assim. Excelente. Não é a minha visão, entendeu? Não é a minha visão.
Eu tenho conhecimento em muitas áreas, meu. Explosivo, acionador, sabotagem. Não tenho dúvida. Eu estudo muitos anos, muita coisa, entendeu? Mas, com relação às técnicas defensivas, cara, a hora que você quiser, a gente revê as movimentações. Vamos sim, com certeza. Prazer estar contigo aí, irmão. Prazer. É nóis. Rapaziada, então, esse daqui é o Mestre Gonçalves. Passa pra gente a localização de onde você dá aula e suas redes sociais. Então, assim, a minha sala de instrução, ela é uma sala dentro do Clube de Tiro Pista Quente, na Avenida JK, número 151. O senhor Eleandro, ele trouxe essa visão para poder fornecer para os associados, né, principalmente, uma visão não somente do tiro, mas como proteger sua arma. E é o único clube de tiro no Paraná que tem essa ação. Aí, cara. Aqui na nossa região... Clube de tiro diferenciado. A visão é diferenciada. Geralmente o clube de tiro, ele te oferece o quê? Ele te oferece o local para você efetuar os tiros. Então nós atendemos as famílias dos associados. Então você é associado ao clube, você está fazendo tiro, teu filho, tua filha, tua esposa está treinando defesa pessoal. Então, geralmente, quando o cara vai atirar, a gente atende ele depois do tiro. Sim. Porque às vezes ele vai fazer a parte física, aí fica cansado, o braço cansado, e vai fazer o tiro, prejudica os tiros. Sim, aí complica. Então ele passa pelos alvos e aí ele vai fazer aula com a gente. Perfeito. Tem algum telefone para contato, para falar contigo ou não? É o meu que fica comigo o tempo inteiro, que é o meu WhatsApp, que é o 999614742, que é o ramal 45 aqui. Ramal 45, Paranazão mesmo. Então é isso, rapaziada. Espero que que tenha servido para muitas coisas, para o dia a dia de várias pessoas, né? E eu queria fazer mais perguntas, só que no tempo já bateu 2 horas, cara. Estamos batendo 2 horas. Então a gente tem que finalizar, mas a gente vai ter outras oportunidades, pode ter certeza absoluta. Beleza, mestre? Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? A ideia é sempre assim, procurem ser o melhor a cada dia, né? Procurem fazer algo que te deixa feliz, que faça a sua família feliz. Não olhe o que os outros estão fazendo, olhe o que você faz, busque os seus conceitos, fortaleça os seus princípios, né? Porque eu acho que é isso que a humanidade falta hoje, sabe? A gente busca muito dinheiro, busca muito o comprar, o ter, o ostentar. E a gente esquece que, como a gente chegou nesse mundo, a gente vai sair dele. Com certeza. Sem nada. Sem nada, pelado. Sem nada. É isso daí mesmo. Do pó a gente veio, do pó a gente voltaremos. É isso aí. Então, o que vale é isso aqui. Você que vai ficar mais tempo, vai falar de mim, outro que vai falar de você, e assim a vida continua, né? Show. O que a gente busca é sempre isso aí. Como eu costumo dizer, tem 3 coisas que eu não carrego: medo de nada e de ninguém, covardia e falsidade. Eu não sei se é isso. Às vezes eu tenho problemas por conta de ser assim. Sim. Entendeu? Eu gero muito de sabor na minha vida por conta de ser assim. Entendeu? Mas eu sou assim, pronto. A tua personalidade, não tem... Então eu brinco que quem é amigo de todo mundo, quem todo mundo gosta, não tem lado. Se eu chego para você e falo que o verde é legal, você gosta de verde, o outro fala azul, o outro vermelho, você não gosta de cor nenhuma, você gosta de todas e não gosta de nenhuma. O cara que não tem lado. Então, assim, vamos buscar ser melhores pessoas e procurar aprender, né? Eu conheço e tenho vários amigos, faixas pretas em várias artes marciais, que a gente sempre se encontra, troca técnica, troca ideia, eu aprendo com eles, aprendem comigo, e assim a gente vai fortalecendo, né? Ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe tudo. Essa é uma visão que eu sempre tive, e enquanto eu estiver vivo, eu sou um eterno aluno. Essa aí que é a ideia. Show. Mas grande abraço e obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, mestre. Rapaziada, então siga lá, Mestre Gonçalves, Sistema COFOP, no Instagram, o telefone já passou, só reforça. 999614742. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, gostaram. Assista, não deixe de seguir, não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixa também de seguir, comentar e curtir as redes sociais do nosso mestre Gonçalves. É isso por hoje. Tchau, obrigado. Um grande abraço. Fui!